Oi! E aí, vocês estão prontas, crianças? Acabou de começar mais um episódio de Audiobook e Chocolate. Aqui quem fala é a Rayane Canin e o livro de hoje é Dolores Claiborne, do autor Stephen King. Eu já vou avisando, minhas expectativas estão altíssimas, afinal, é o mestre, né? Espero que vocês também estejam animados e bem. E vamos começar pela descrição da imagem. O fundo é todo alaranjado. O nome do autor está escrito bem grande em branco do lado direito. E aí tem um desenho todo em preto. Parece a forma de uma pessoa caindo como se fosse de um buraco ou algo assim. Como os desenhos são só por formas, e eu ainda não li o livro e não sei do que se trata, tá um pouco confusa essa capa para eu descrever para vocês. Mas eu acho que é isso. Ah, e outra coisa, esse livro foi publicado em 1990 com o nome Eclipse Total, mas eu descobri que essa nova tradução tem um conteúdo extra. E vocês já conhecem as regras, não é? Já separa o seu chocolatinho aí, coloca os seus fones e vamos começar. Para minha mãe, Ruth Pillsbury King. O que uma mulher quer? Sigmund Freud. Respect, vendare what it means to me. Bom, meu inglês é péssimo, mas a tradução é: respeito, descubra o que significa para mim. Aretha Franklin. Prefácio. Na região noroeste do Maine, na área conhecida como Lakes District, a cidadezinha de Sharbot se curva como uma lua crescente em volta de um belo corpo d'água chamado Lago Darkscore. O Darkscore é um dos lagos mais profundos da Nova Inglaterra, com mais de 90 metros em algumas partes. Dizem que certos moradores da região já alegaram que o lago não tem fundo, mas normalmente só depois de algumas cervejas. Em Sharbot, 6 cervejas são consideradas algumas. Se fosse para desenhar uma linha reta pelo mapa do estado do Noroeste para o Sudeste, a partir do pontinho cartográfico que representa Sharbot e continuando pelo ponto maior que marca a cidade de Bangor, acabaríamos no menor ponto de todos. Um grão verde pequenininho no Atlântico, a uns 25 quilômetros de Bar Harbor. Esse grãozinho verde é a ilha Little Town, com uma população de 204 pessoas, de acordo com o censo de 1990. Uma queda em relação ao recorde de 527 no censo de 1960. Essas duas comunidades minúsculas, com uma distância exata de 225 quilômetros uma da outra, ladeiam os aspectos marítimo e costeiro do maior estado da Nova Inglaterra, como um par de suporte de livros qualquer. Não tem nada em comum. Seria bem difícil, na verdade, encontrar um cidadão em alguma das duas que tivesse algum conhecimento da outra. Mas no verão de 1963, o último antes de os Estados Unidos e o mundo todo serem mudados para sempre por uma bala assassina, Sharbot e Little Town foram ligadas por um fenômeno celestial impressionante. O último eclipse total visível no norte da Nova Inglaterra até o ano de 2016. Tanto Sharbot, no extremo oeste do Maine, quanto a ilha Little Town, na região mais a leste do estado, ficaram no caminho da totalidade do eclipse. E embora mais da metade das cidades na trilha do fenômeno tenha tido a visão bloqueada por nuvens baixas daquele dia parado e úmido, tanto Sharbot quanto Little Town tiveram condições de visibilidade perfeitas. Para os residentes de Sharbot, o eclipse começou às 16 horas e 29, horário local. Para os residentes de Little Town, às 16 horas e 34. O período de totalidade que percorreu o estado durou quase 3 minutos exatos. Em Sharbot, a escuridão total foi de 17 horas e 39 até 17 horas e 41, e em Little Town, de 17 horas e 42 até quase 17 horas e 43, um período de 59 segundos, na verdade. Quando essa escuridão estranha se espalhou pelo estado, as estrelas apareceram e preencheram o céu diurno. Os pássaros foram para os ninhos, morcegos voaram sem destino certo acima de chaminés, e vacas se deitaram nos campos onde estavam pastando e foram dormir. O sol se tornou um anel ardente no céu, e quando o mundo, dentro daquela faixa de escuridão nada natural, ficou suspenso e silencioso, e os grilos começaram a cantar, 2 pessoas que jamais se encontrariam sentiram uma a outra, e se viraram uma para a outra como as flores se voltam para o calor do sol. Uma delas era uma garota chamada Jess Mahout, e ela estava em Sharbot, no oeste do estado. A outra era uma mãe de 3 filhos chamada Dolores St. George, e ela estava na ilha de Little Town, no leste do estado. As duas ouviram coros espiarem durante o dia. As duas ficaram em vales profundos de terror, geografias de pesadelo das quais acreditaram que nunca falariam. As duas acharam que a escuridão fora totalmente adequada e agradeceram a Deus por aquilo. Jess Mahout se casaria com um homem chamado Gerard Burlingame, e a história dela é contada em Jogo Perigoso. Dolores St. George voltaria a assumir o nome de solteira, Dolores Claiborne,
e conta a própria história nas páginas a seguir. As duas histórias são de mulheres atravessadas pelo eclipse e como elas emergem da escuridão. O que você perguntou, Andy Bissett? Se eu entendo esses direitos que você acabou de explicar para mim? Pelo amor de Deus, por que será que alguns homens são tão perdidos? Não, você fica quieto aí. Fecha essa matraca e me escuta um pouco. Tenho a sensação de que vai me ouvir boa parte da noite, então é melhor já ir se acostumando, porque eu entendo o que você acabou de ler. Tenho cara de ter perdido os miolos desde que te vi no mercado? Foi na segunda à tarde, caso tenha esquecido. Eu falei que sua esposa ia arrancar o seu couro por comprar pão dormido. Como se diz por aí, é economia burra. E aposto que eu estava certa, né? Entendo os meus direitos direitinho, Andy. A minha mãe não criou nenhuma idiota. Também entendo as minhas responsabilidades. Que Deus me ajude. Qualquer coisa que eu diga pode ser usada contra mim no tribunal, é? Uau, as surpresas não têm fim. E pode arrancar esse sorrisinho da cara, Frank Pro. Você pode até ser um policial importante na cidade agora, mas não faz muito tempo desde que eu te vi correndo por aí de fralda cagada com o mesmo sorriso idiota. Vou dar um conselhinho. Quando se meter com uma bruxa velha como eu, é melhor dar uma segurada. Consigo te entender melhor do que uma propaganda de calcinha num catálogo qualquer. Maravilha, já nos divertimos. Melhor irmos direto ao ponto. Vou contar a vocês três um monte de coisas e vou começar agora. Um monte dessas coisas provavelmente poderia ser usada contra mim em um tribunal se, a esta altura, alguém quisesse. A piada é que o pessoal da ilha já sabe da maior parte. E eu já estou cagando faz tempo, como o velho Neil Robichaud dizia quando enchia a cara. O que acontecia o tempo todo, como qualquer um que o conhecia poderia atestar. Mas eu me importo com uma coisa, e é por isso que eu vim aqui por conta própria. Eu não matei aquela filha da puta da Vera Donovan, e independentemente do que você acha agora, pretendo fazer com que acredite em mim. Não empurrei daquela merda de escada. Tudo bem se quiser me trancafiar pelo outro, mas não tenho nenhuma gota do sangue daquela filha da puta nas mãos. E acho que você vai acreditar em mim quando eu terminar, Andy. Você sempre foi um bom garoto, ou pelo menos o melhor que um garoto pode ser. Estou falando que você é justo. Virou um homem decente. Mas não deixe subir a cabeça. Você cresceu igual a todos os outros homens. Com uma mulher que lava suas roupas, limpa o seu nariz e te coloca no caminho certo quando você toma a direção errada. Mais um detalhe antes de começarmos. Eu te conheço, Andy. E Frank, claro. Mas quem é essa mulher aí com o gravador? Meu Jesus, Andy. Eu sei que ela é a estenógrafa. Não acabei de falar que a minha mãe não criou nenhuma idiota? Posso até estar na beirada dos 66 anos em novembro, mas a cabeça ainda funciona. Sei que uma mulher com um gravador e um bloco é uma estenógrafa. Assisto a todos os programas de tribunal. Até aquele A-Law, em que ninguém consegue ficar de roupa por mais de 15 minutos. Qual é o seu nome, meu bem? Aham. E de onde você é? Ah, para, Andy. O que mais você tem para fazer hoje? Por acaso estava planejando ir até o litoral, ver se tem gente pegando marisco sem permissão? Acho que seria mais agitação do que o seu coração aguenta, né? Isso. Assim é melhor. Você é Nancy Bannister, de Kennebec. E eu sou Dolores Claiborne, bem aqui, da ilha Littleton. Já disse que vou fazer um festival de tanto falar até terminarmos aqui. E você vai ver que eu não estava mentindo nadinha. Se precisar que eu fale mais alto ou mais devagar, é só dizer. Não precisa ficar com vergonha de mim. Quero que anote cada palavrinha. Começando com isto. 29 anos atrás, quando o chefe de polícia Bissett aqui estava no primeiro ano e ainda comia meleca, eu matei o meu marido, Joey St. George. Estou sentindo uma corrente de ar aqui, Andy. Talvez pare se você fechar essa matraca de merda. Não sei por que cara de surpresa. Você sabe que eu matei Joey? Todo mundo em Littleton sabe. E provavelmente metade das pessoas do outro lado do mar em Jonesport também. É só que ninguém conseguiu provar. E eu não estaria aqui agora, admitindo na frente de Frank Pro e Nancy Bannister de Kennebec, se não fosse aquela idiota filha da puta da Vera e aquelas cretinices de sempre dela. Bom, ela nunca mais vai fazer nenhuma, né? Tem isso de consolo, pelo menos. Chega esse gravador um pouco mais pra perto de mim, Nancy, meu bem. Se é pra fazer, vamos fazer direito, pode ter certeza. Esses japoneses não fazem umas coisinhas danadas? Fazem demais. Mas acho que nós duas sabemos que o que vai na fita dentro desse aparelhinho pode me deixar na prisão pelo resto da minha vida. Só que eu não tenho escolha. Juro por Deus que sempre soube que Vera Donovan seria o meu fim. Soube desde a primeira vez que a vi. E olha o que ela fez. Olha só o que a velha filha da puta fez comigo. Dessa vez ela peidou na farofa. Mas é os que os ricos fazem. Se não podem te matar no chute, matam com beijos carinhosos. O quê? Ai, Deus, eu vou chegar lá, Andy. Me dá um pouco de paz? Só estou tentando decidir se devo contar de trás pra frente ou de frente pra trás. Será que não dá pra eu tomar alguma coisinha? Ah, não me venha com café.
Pega o jarro todo e enfia no seu fiofó. Se você é canguinha demais pra me dar um gole daquela birita que você guarda na gaveta, então me traz um copo de água. Eu não... Como assim? Como eu sei disso? Ué, Andy Bissett, assim qualquer pessoa pode achar que você nasceu de uma caixinha de biscoitos ontem. Acha que eu ter matado o meu marido é a única coisa que essa gente aqui da ilha tem pra falar? Ora, isso é notícia antiga. Já você... Você ainda tem umas novidades pra contar. Obrigada, Frank. Você sempre foi um bom garoto também. Apesar de ter sido difícil até olhar pra você na igreja antes da sua mãe te curar daquele hábito de ficar cutucando o nariz. Deus, às vezes você enfiava o dedo tão fundo que não sei como não saía o cérebro junto. E por que está ficando vermelho? Não tem uma criança no mundo que não limpa o salão de vez em quando. Pelo menos você sabia que não era pra ficar com a mão enfiada na calça, mexendo nas bolas. Ao menos na igreja. E tem um monte de garotos que nunca... Tudo bem, Andy, já entendi. Eu vou contar. Credo, você nunca aprendeu a ter paciência, né? Olha só, vamos fazer um acordo. Em vez de contar de trás para frente ou de frente para trás, vou começar na metade e seguir nas duas direções. Se você não gostar, Andy Bissett, pode anotar na sua lista de reclamações e enviar para o capelão. Eu e Joy tivemos 3 filhos, e quando ele morreu, no verão de 1963, Selena tinha 15, Joy Jr. tinha 13 e o pequeno Pete tinha só 9. Bom, Joy não me deixou nem um pinico. Acho que você vai ter que consertar algumas partes, né, Nancy? Eu sou só uma velha mal-humorada e boca suja, mas é isso que acontece quando a gente tem uma vida difícil. Onde eu estava? Não me perdi, né? Ah, sim. Obrigada, meu bem. O que o Joey deixou para mim foi aquela casinha modesta perto de East Head e 2 hectares de meio de terra. A maior parte de arbustos de amora e o tipo de mato que cresce depois de uma operação de desmatamento. O que mais? Vamos ver... 3 veículos que não funcionavam, 2 picapes e um transportador de celulose, 15 metros cúbicos de madeira e uma dívida no mercado, uma na loja de materiais de construção, uma no posto de gasolina e uma na funerária. E quer saber qual é a cereja da porra do bolo? Não fazia nenhuma semana que ele estava enterrado quando aquele pé de cana do Harry Doucette apareceu com uma porcaria de cobrança dizendo que Joey devia $20 de uma aposta de beisebol. Ele me deixou isso tudo, mas vocês acham que deixou algum dinheiro de seguro? Não, Nanina, não. Se bem que talvez isso tenha sido uma bênção disfarçada, no fim das contas. Acho que vou chegar nessa parte antes de terminar. Mas o que eu estou tentando dizer é que Joy St. George não era homem de verdade. Era uma porra de pedra que eu carregava pendurada no pescoço. Pior até, porque uma pedra não fica bêbada e volta pra casa fedendo a cerveja e querendo meter em você à 1 da manhã. Nada disso foi o motivo para eu ter matado aquele filho de uma Kinga. Mas acho que é um bom lugar para começar. Uma ilha não é um bom lugar para matar ninguém, e isso eu posso provar. Parece que sempre tem gente por perto, se coçando para meter o nariz nas suas coisas quando você menos pode se dar ao luxo. Foi por isso que fiz na hora que fiz, e vou chegar nessa parte também. Por enquanto, basta dizer que fiz uns 3 anos depois que o marido de Vera Donovan morreu em um acidente de carro perto de Baltimore, que era onde os dois moravam quando nós estavam passando o verão em Littletown. Naquela época, a maioria dos parafusos da Vera ainda estava no lugar. Com Joy fora da jogada e nenhuma fonte de renda, fiquei encrencada. Veja bem, acho que ninguém no mundo fica tão desesperado quanto uma mulher sozinha com filhos que dependem dela. Eu tinha decidido que era melhor atravessar o mar e ver se conseguia um emprego em Jonesport, de caixa em algum supermercado ou de garçonete em um restaurante, quando aquela piranha de repente decidiu que ia morar na ilha o ano todo. Quase todo mundo achou que ela estava doida, mas não fiquei tão surpresa. Naquela época ela já estava passando muito tempo aqui. O sujeito que trabalhava pra ela na época, não lembro o nome dele, mas você sabe de quem estou falando, Andy. Aquele cara burro que sempre usava a calça apertada pra mostrar que tinha bolas maiores do que potes de geleia. Ele me ligou e disse que a dona, era assim que a chamava, a dona. Nossa, como ele era burro. Queria saber se eu aceitava trabalhar pra ela em tempo integral como empregada. Bom, eu tinha feito trabalhos de verão pra família desde 1950, e acho que era bem natural que ela me ligasse antes de falar com outra pessoa. Mas na época apareceu a resposta para todas as minhas orações. Eu aceitei na hora e trabalhei para ela até ontem à tarde, quando a mulher caiu da escada e bateu a cabeça oca dela. O marido dela trabalhava com o que mesmo, Andy? Aviões, não era? Ah, é. Acho que eu ouvi falar disso, mas você sabe como as pessoas da ilha são. A minha única certeza é a de que ele tinha uma vida confortável. Bem confortável. E ela ficou com tudo quando o homem morreu. Menos o que o governo levou, óbvio. E duvido que tenha chegado perto do que deveria. Michael Donovan era inteligente e malandro, e apesar de todo mundo se levar pelo jeito dela nos últimos 10 anos, Vera era tão malandra quanto ele, e teve os seus dias de malandragem até morrer. Será que ela sabia em que tipo de encrenca ia me enfiar se fizesse qualquer coisa além de morrer na cama de um belo e tranquilo ataque cardíaco?
Passei o dia quase todo em East Head, sentada naquela escada bamba e pensando nisso. Nisso e em umas outras 100 coisas. Primeiro achei que não, já que uma tigela de aveia tem mais cérebro do que Vera Donovan, no fim. Mas aí eu lembrei como ela era com um aspirador e pensei que talvez... talvez. Mas isso não importa mais. A única coisa que importa é que eu pulei da frigideira pro fogo e adoraria sair fora antes de queimar mais a bunda. Se é que ainda é possível. Eu comecei como empregada de Vera Donovan e acabei como algo que chamam de cuidadora. Não demorei muito para entender a diferença. Como empregada da Vera, eu tinha que aguentar merda 8 horas por dia, 5 dias por semana. Como cuidadora, tinha que aguentar 24 horas por dia. Ela teve o primeiro derrame no verão de 1968, enquanto assistia à Convenção Nacional Democrática em Chicago, na televisão. Esse foi pequeno, e ela botava a culpa em Hubert Humphrey. Chegou a um ponto em que eu tinha olhado para aquela babaca feliz vezes demais, e aí um vaso sanguíneo estourou, dizia ela. Eu devia saber que ia acontecer, e poderia muito bem ter sido Nixon. Ela teve outro maior em 1975, e nessa época não havia político nenhum para ela culpar. O Dr. Frenot a aconselhou a parar de fumar e beber, mas teria sido melhor poupar as palavras. Nenhuma bonitona arrogante como Vera não gostou enfia no cu Donovan e ia dar atenção ao médico do interior como Chip Frenot. Eu vou enterrar ele e tomar um whisky com soda sentada na lápide, dizia ela. Por um tempo parecia que ia ser isso mesmo. Ele a repreendia e Vera continuava velejando como se fosse o Queen Mary. Aí, em 1981, ela teve o primeiro derrame grande, e o bonitão morreu em um acidente de carro no continente no ano seguinte. Foi nessa época que foi morar com ela, em outubro de 1982. Eu precisava? Sei lá, acho que não. Tinha o meu seguro social, como a velha Red MacLeod chamava. Não era muito, mas as crianças já tinham partido. O pequeno Pete da face da terra, coitadinho. E eu tinha conseguido guardar uma graninha. Morar na ilha sempre foi barato, e apesar de não ser mais como antes, ainda é muito melhor do que morar no continente. Então, acho que eu não precisava ir morar com a Vera. Não. Mas àquela altura, a gente já estava acostumado a uma outra. É difícil explicar para um homem. Eu esperaria que a Nancy aqui, com os blocos, as canetas e o gravador entendesse, mas acho que ela não pode falar. A gente estava acostumada uma com a outra, do mesmo jeito que eu acho que 2 morcegos velhos se acostumam a ficar pendurados de cabeça para baixo, ao lado um do outro na mesma caverna, apesar de estarem longe de ser melhores amigos. E não foi uma grande mudança. Pendurar as minhas roupas de domingo no armário ao lado dos meus vestidos de ficar em casa foi a maior mudança, porque no outono de 1982 eu já ficava lá o dia todo e na maioria das noites. Eu ganhava um pouco melhor, mas não tanto a ponto de ter dado entrada no meu primeiro Cadillac, se é que você me entende. Acho que eu fui, mas porque não havia mais ninguém. Ela tinha um gerente em Nova York, um homem chamado Greenbush. Mas Greenbush não ia para Little Town para ela poder gritar da janela do quarto para ele não deixar de usar 6 pregadores na hora de pendurar o lençol. E não 4. E ele também não ia se mudar para o quarto de hóspedes e trocar a fralda dela. E limpar a merda daquela bunda gorda enquanto ela o acusava de roubar as moedas da porcaria do porquinho de porcelana e dizia que eu colocaria na cadeia por isso. Greenbush mandava os cheques, eu limpava a merda e a ouvia delirar sobre os lençóis, as bolinhas de poeira e a porcaria do porquinho de porcelana. E daí? Não quero nenhuma medalha por tudo isso, nem mesmo uma Purple Heart. Já limpei muita merda na vida, ouvi mais merda ainda. Fui casada com Joy St. George por 16 anos, lembra? E nunca fiquei doente por isso. Acho que no fim das contas, continuei com Vera porque ela não tinha mais ninguém. Era eu ou o asilo. Os filhos nunca iam vê-la e eu ficava com pena. Não pensem que era o que eu esperava, porque não era. Eu não entendia porque não podiam deixar de lado o ranço dos velhos tempos, fosse qual fosse, pra ir de vez em quando passar um dia ou talvez um fim de semana com ela. Vera era uma filha da puta desgraçada, sem dúvida, mas era a mãe deles. E estava velha. Claro que hoje eu vejo as coisas com muito mais clareza do que na época, mas... O quê? Sim, é verdade. Juro pela minha mãe mortinha, como os meus netos gostam de dizer. Podem ligar pro Tal Greenbush se não acreditam em mim. Imagino que quando a notícia se espalhar, e vai se espalhar, sempre se espalha. Vão escrever um daqueles artigos melosos no Daily News de Bangor, dizendo como tudo é maravilhoso. Bom, eu tenho novidades. Não é maravilhoso. É um pesadelo. Seja lá o que aconteça aqui, vão dizer que fez lavagem cerebral na Vera para ela fazer o que fez e que depois a matei. Eu sei, Andy, e você também sabe. Não tem poder no céu nem na terra que possa impedir as pessoas de pensarem o pior quando querem pensar o pior. Bom, nadinha disso é verdade. Eu não a forcei a fazer nada, e ela não fez o que fez porque me amava, afinal nem gostava de mim. Acho que talvez tenha feito por achar que me devia algo. Do jeito peculiar dela, poderia ter pensado que me devia muita coisa, e não teria sido a cara dela falar alguma coisa. Pode até ser que o que fez foi o seu jeito de me agradecer. Não por trocar as fraldas cagadas, mas por estar lá nas noites que os fios se soltavam dos cantos e as bolinhas de poeira saíam de debaixo da cama.
Você não entendeu essa parte, eu sei, mas vai entender. Antes de abrir aquela porta e sair dessa sala, prometo que você vai entender tudo. Ela tinha 3 jeitos de ser uma filha da puta. Conheço mulheres que tinham mais, mas 3 é bom para uma velha senil que ficava presa em uma cadeira de rodas ou na cama durante a maior parte do tempo. 3 é muito bom para uma mulher assim. O primeiro jeito era quando ela era uma filha da puta porque não conseguia se segurar. Lembra que eu falei sobre os pregadores de roupas? Que eu tinha que usar 6 para prender os lençóis e nunca só 4? Bom, isso é só um exemplo. Havia certos jeitos como as coisas tinham que ser feitas se você trabalhasse para a senhora Vera não gostou, enfia no cu, Donovan. E era bom que você não esquecesse nenhum. Ela explicava como as coisas seriam logo de cara, e eu sou a prova de que eram assim mesmo. Se esquecesse uma vez, você ouvia até os seus tímpanos estourarem. Se esquecesse 2, ela descontava do pagamento. Se esquecesse 3, já era. Você ia para o olho da rua e ela não ouviria nenhuma desculpa. Essa era a regra da Vera, e por mim tudo bem. Eu achava rigorosa, mas justa. Se você ouvisse 2 vezes em que prateleira ela queria que o bolo fosse colocado quando saísse do forno e que não era nunca para colocar no parapeito da cozinha para esfriar, como os irlandeses faziam, e você ainda assim não conseguisse lembrar, havia uma boa chance de você nunca conseguir lembrar. A regra era 3 erros e rua. Não havia exceções, e eu trabalhei com muitas pessoas diferentes naquela casa ao longo dos anos por causa disso. Ouvi mais de uma vez que no ano passado trabalhar para os Donovan era como entrar em uma daquelas portas giratórias. Você poderia dar uma volta ou 2. Algumas pessoas chegavam a dar 10 ou 12, mas sempre acabava jogado na calçada no final. Então, quando fui trabalhar para Vera, isso em 1949, fui como se estivesse prestes a entrar na caverna de um dragão. Mas ela não era tão ruim quanto as pessoas gostavam de dizer. Se você ficasse de ouvidos abertos, dava para se manter lá. Eu fiquei, e o bonitão ficou também. Mas era preciso pisar em ovos o tempo todo, porque ela era alerta, porque sempre sabia mais do que estava acontecendo com o pessoal da ilha do que qualquer um dos turistas de veraneio, e porque sabia ser cruel. Mesmo naquela época, antes de todos os problemas, ela sabia ser cruel. Era tipo um hobby para ela. O que está fazendo aqui? Ela perguntou para mim no primeiro dia. Não deveria estar cuidando daquele seu bebezinho e fazendo um jantar caprichado para a tampa da sua panela? A senhora Callum fica feliz de cuidar da Selena 4 horas por dia. Falei. Eu só posso trabalhar meio período, senhora. Eu só preciso de meio período, como acredito que o meu anúncio nessa merda barata que alega ser um jornal dizia. Respondeu ela, na lata. Apenas para me mostrar a ponta daquela língua ferina, mas não exatamente me cortando como faria tantas vezes depois. Pelo que lembro, Vera estava tricotando naquele dia. Aquela mulher tricotava como um raio. Um par de meias em um dia não era problema para ela, mesmo que começasse às 10 da manhã. Mas dizia que tinha que estar com humor para isso. Sim, Sora, falei. Dizia. O meu nome não é Sim, Sora, retrucou ela, botando o tricô de lado. É Vera Donovan. Se eu te contratar, você vai me chamar de Senhora Donovan. Pelo menos até nos conhecermos bem o bastante para mudar e eu vou te chamar de Dolores. Está claro? Sim, Senhora Donovan. Tudo bem. Estamos começando bem. Agora responda a pergunta. O que está fazendo aqui se tem a sua casa para cuidar, Dolores? Quero ganhar um dinheirinho para o Natal, expliquei. Eu já tinha decidido no caminho que diria isso se ela perguntasse. E se eu for satisfatória até lá, e se gostar de trabalhar para a senhora, claro, talvez eu fique um pouco mais. Se você gostar de trabalhar para mim? Repetiu ela, e revirou os olhos como se fosse a coisa mais idiota que já tinha ouvido. Como que alguém poderia não gostar de trabalhar para a maravilhosa Vera Donovan? Então ela repetiu. Dinheirinho para o Natal. Ela fez uma pausa, sem tirar os olhos de mim, e disse de novo, ainda mais sarcástica. Dinheirinho de Natal. Como se desconfiasse que eu estivesse lá, porque mal tinha limpado os grãos de arroz do cabelo e já estava tendo problemas no casamento. Ela só queria me ver corar e baixar os olhos para ter certeza. Então não corei e não baixei os olhos, apesar de só ter 22 anos e ser quase aquilo. Também não teria admitido para ninguém que já estava tendo problemas. Não teria falado nem sobre tortura. Dinheiro pro Natal estava bom para Vera, por mais sarcástico que fosse o seu modo de falar. E a única coisa que eu admitiria para mim mesma era que o dinheiro estava meio apertado naquele verão. Só anos depois conseguiria admitir o verdadeiro motivo para eu ter ido enfrentar o dragão na toca naquele dia. Precisava encontrar um jeito de recuperar uma parte do dinheiro que Joey estava bebendo durante a semana e perdendo nos jogos de pôquer de sexta à noite na taverna do Fudge, no continente. Na época eu ainda acreditava que o amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem era mais forte do que o amor pela bebida e pela confusão. Que o amor acabaria vindo à superfície como a nata em uma garrafa de leite. Aprendi a verdade nos 10 anos seguintes. O mundo é uma sala de aula lamentável às vezes, não? Bom, disse Vera. Vamos nos experimentar, Dolores St. George.
Se bem que, mesmo que você dê certo, imagino que vai estar grávida de novo em 1 ou 2 anos. E depois eu não vou ver mais a sua cara. O fato era que eu já estava com 2 meses de gravidez, mas também não teria revelado isso nem sob tortura. Queria os $10 por semana que o emprego pagava, e recebi. E pode acreditar quando digo que mereci cada centavinho. Trabalhei como louca naquele verão, e quando chegou o Labor Day, Vera me perguntou se eu queria continuar depois que eles voltassem para Baltimore. Afinal, uma casa grande daquelas precisa de alguém que cuide dela o ano todo. Sabe como é? Então eu disse que tudo bem. Fiquei no trabalho até um mês antes de Joey Jr. nascer, e voltei antes mesmo de ele ter largado teta. No verão eu deixei com Arlene Calm. Vera não aceitava um bebê chorando em casa, não. Mas quando ela e o marido iam embora, eu levava ele e Selena comigo. Selena podia ficar sozinha quase sempre. Mesmo com 2 anos, quase 3, ela era confiável na maior parte do tempo. Joey Jr. eu levava comigo nas atividades do dia. Ele deu os primeiros passos na suíte principal, mas pode acreditar que Vera nunca ficou sabendo. Ela me ligou uma semana depois do parto. Quase não mandei o anúncio de nascimento, mas decidi que se ela achasse que eu estava querendo ganhar presente, o problema era dela. Me deu parabéns por dar à luz um filho e disse o que acho que realmente ligou para dizer. Estava segurando a vaga para mim. Acho que queria me lisonjear. E conseguiu. Era o maior elogio que uma mulher como Vera pode fazer. E significou bem mais para mim do que o cheque de $25 de bônus que recebi pelo correio em dezembro daquele ano. Ela era dura, mas justa, e naquela casa era sempre a chefe. O marido só ficava lá 1 de cada 10 dias mesmo, até no verão, quando os dois supostamente moravam lá direto. Mas quando ele estava, ainda dava para sentir quem mandava. Talvez ele tivesse 200 ou 300 executivos que baixavam a calça cada vez que ele os mandava cagar. Mas Vera era a chefe na ilha Littletown, e quando mandava que o marido tirasse os sapatos e parasse de espalhar terra no tapete limpo, ele obedecia. E como eu falei, ela tinha um jeito próprio de fazer as coisas. Esse tinha. Não sei de onde tirava as ideias, mas sei que Vera era prisioneira delas. Se as coisas não eram feitas de certo jeito, ela tinha uma dor de cabeça ou dor de barriga. Passava uma parte tão grande do dia verificando tudo que eu pensei um monte de vezes que ela teria mais paz de espírito se tivesse desistido e cuidado pessoalmente da casa. Todas as banheiras tinham que ser esfregadas com Spick and Span. Isso era uma coisa. Nada de Last Will, nem Top Job, nem Mr. Clean. Só Spick and Span. Se ela visse você esfregando uma banheira com qualquer outro produto, era um Deus nos acuda. Quando o assunto era passar roupa, você tinha que usar um spray especial de goma nas golas das camisas e blusas, e havia um pedaço de gaze que você tinha que colocar por cima da gola antes de borrifar. Pra mim, a porcaria da gaze não tinha serventia nenhuma. E eu devo ter passado pelo menos 10.000 camisas e blusas naquela casa, mas se ela entrasse na lavanderia e visse que você estava passando camisa sem aquele pedacinho de rede na gola, ou pelo menos pendurada na ponta da tábua de passar, era um Deus nos acuda. Se você não se lembrasse de ligar o exaustor na cozinha quando estava fritando alguma coisa, era um Deus nos acuda. As latas de lixo na garagem, isso era outra coisa, eram 6. Só depois de ir uma vez por semana pegar o lixo orgânico, e a governanta ou uma das empregadas, quem estivesse mais disponível, tinha que levar as latas de volta para a garagem no mesmo minuto, no mesmo segundo que ele ia embora. E não era para arrastar até o canto e largar lá. Elas tinham que ser enfileiradas 2 a 2 na parede leste da garagem, com as tampas de cabeça para baixo. Se você se esquecesse de fazer assim, era um Deus nos acuda. Também havia os capachos. Eram 3. Um na porta de entrada, um na porta para o pátio e um na porta dos fundos, que tinha uma daquelas placas arrogantes de entrada de serviço, até o ano passado, quando me cansei de bater os olhos nela e tirei. Uma vez por semana precisava tirar os capachos e colocar em uma pedra grande, no fundo do quintal. Ah, eu diria uns 40 metros da piscina, e bater neles com uma vassoura para tirar a poeira. Tinha que fazer a poeira voar mesmo, e se você atrasasse, Vera acabava pegando. Ela não olhava todas as vezes que você batia nos capachos, mas olhava muitas vezes, sim. Parava no pátio com o binóculo do marido. E a questão era que quando você levava os capachos de volta para casa, tinha que garantir que bem-vindo estaria virado para o lado certo. O lado certo era o que a pessoa, chegando da porta, qualquer uma delas, pudesse ler. Se você colocasse um capacho ao contrário, era um Deus nos acuda. Devia haver mais de 40 regrinhas dessas. Antigamente, quando comecei como diarista, muita gente falava mal da Vera Donovan no mercado. Os Donovans ganhavam bem. Durante toda a década de 1950, tiveram muitos funcionários, e normalmente quem mais reclamava era alguma garotinha que havia sido contratada para trabalho de meio período e foi demitida por esquecer uma das regras 3 vezes seguidas. Ficava dizendo para quem quisesse ouvir que Vera Donovan era uma morcega velha cruel e de língua ferina, além de uma louca de pedra.
Bom, talvez ela fosse louca ou talvez não fosse, mas vou dizer uma coisa. Se você lembrasse, ela não pegava no seu pé. E o que penso é o seguinte: qualquer um que lembre quem está dormindo com quem em todas aquelas novelas que passam de tarde pode muito bem se lembrar de usar Spick and Span nas banheiras e deixar os capachos virados para o lado certo. Mas os lençóis... essa era uma coisa que você nunca ia querer errar. Tinha que ser pendurados com perfeição nos varais, com as bordas alinhadas, sabe? E tinha que ser com 6 pregadores em cada um. Nunca 4, sempre 6. E se você arrastasse um na lama, não precisaria nem esperar errar 3 vezes. Os varais ficavam na lateral da casa, bem embaixo da janela do quarto dela. Vera ia até a janela ano após ano e gritava: 6 pregadores, Dolores! Presta atenção aqui! 6, não 4. Estou contando, e os meus olhos não envelheceram nada. Ela... O quê, meu bem? Ai, que saco, Andy. Deixa a mulher em paz, é uma boa pergunta. E uma que nenhum homem pensaria em perguntar. Eu vou te dizer, Nancy Bannister, de Kennebuck, Maine. Sim, ela tinha secadora. Uma das boas, grandona. Mas nós éramos proibidas de colocar os lençóis lá, a não ser que houvesse 5 dias de chuva na previsão. O único lençol que vale a pena ter na cama de uma pessoa decente é o que secou a céu aberto, ela dizia. Porque fica com cheiro doce. Pega um pouco do vento que o balança e guarda, e esse cheiro joga a gente no mundo dos sonhos bons. Vera era cheia de frescura, mas não com o cheiro de ar fresco nos lençóis. Sobre isso eu achava que ela estava certíssima. Qualquer um sente diferença entre um lençol que secou na máquina e um sacudido por um bom vento do sul. Mas havia muitas manhãs de inverno que fazia menos 12 graus, e o vento vinha do leste forte e úmido, direto do Atlântico. Em manhãs assim, eu abriria a mão do cheiro doce sem um pio. Pendurar lençóis no frio absoluto é uma espécie de tortura. Só sabe como é quem já fez, e quando você fez, você nunca esquece. Você leva a cesta até o varal e o vapor sobe de cima, e o primeiro lençol está quente. E talvez você pense, isso se nunca tiver feito aquilo antes. Até que não é tão ruim. Mas quando você estiver pendurando o primeiro lençol e ajeitando as bordas, e colocando 6 pregadores, o tecido já parou de soltar vapor. Ainda vai estar molhado, mas frio também. Os dedos ficam molhados, frios. Mas você vai pro próximo, depois pro próximo, depois pro próximo, e os seus dedos ficam vermelhos, lentos, e os ombros doem, e a boca fica dormente de segurar os pregadores para que as suas mãos fiquem livres e ágeis o tempo todo. Mas a maior parte da infelicidade está ali, nos dedos. Se ficassem dormentes, tudo bem, a gente até torce para isso, mas eles só ficam vermelhos, e se houver lençóis suficientes, a pele adquire um tom roxo pálido, como a borda de alguns lírios. Quando você termina, suas mãos viraram garras. Mas o pior é que você sabe o que vai acontecer quando entrar com aquela cesta vazia e o calor atingir as suas mãos. Elas começam a formigar, depois começam a latejar nas juntas. Só que é um sentimento tão profundo que está mais para chorar do que latejar. Eu queria poder descrever para que você soubesse, Andy, mas não consigo. Nancy Bannister ali parece saber, pelo menos um pouco, mas tem uma grande diferença entre pendurar as roupas no continente no inverno e pendurar aqui na ilha. Quando seus dedos começam a se aquecer de novo, parece que tem um enxame de insetos neles. Você os esfrega todinhos com algum creme para as mãos e espera que a coceira passe. Mas sabe que não importa quanto creme de loja ou simplesmente sebo de carneiro esfregue. Quando chegar o fim de fevereiro, a pele vai estar tão rachada que vai se abrir e sangrar se você a fechar com força. E às vezes, mesmo depois de você ter se aquecido de novo e talvez até depois de ir para a cama, as suas mãos vão te acordar no meio da noite com a lembrança daquela dor. Você acha que estou brincando? Pode rir se quiser. Mas eu é que não vou rir, nem um pouco. Quase dá para ouvir as mãos, como criancinhas que não conseguem encontrar a mãe. Vem lá de dentro e você fica deitada, ouvindo, sabendo o tempo todo que vai lá para fora de novo mesmo assim. Não pode fazer nada sobre isso, e é a parte do trabalho de uma mulher do qual nenhum homem sabe ou quer saber. E quando você passava por aquilo, as mãos dormentes, os dedos roxos, os ombros doendo, com o catarro escorrendo do nariz e congelando acima do lábio superior, era bem comum que ela ficasse parada de pé ou sentada na janela do quarto, olhando. A testa estaria franzida e os lábios repuxados, e as mãos apertando uma a outra, toda tensa, como se fosse uma operação hospitalar complicada em vez de só pendurar lençóis para secar no vento de inverno. Daria para ver que ela estava tentando se segurar, ficar de boca calada dessa vez, mas depois de um tempo não conseguiria mais. Então abriria a janela, se inclinaria para fora de forma que o vento frio do leste soprasse o cabelo dela para trás e berraria. 6 pregadores! Se lembra de usar 6 pregadores? Não deixe o vento soprar os meus lençóis bons pro canto do quintal. Presta atenção! É melhor que preste, porque eu estou olhando e estou contando. Quando março chegava, eu estava sonhando em pegar a machadinha que eu e o bonitão usávamos para comprar lenha para o fogão da cozinha.
Até ele morrer, quer dizer. Depois disso, o trabalho era todo meu. Olha só que sorte a minha. Recravá-la entre os olhos daquela filha da puta bocuda. Às vezes até conseguia me ver fazendo isso de tanto que ela me irritava, mas acho que eu sempre soube que havia uma parte dela que odiava gritar daquele jeito tanto quanto eu odiava ouvir. Este era o primeiro jeito de Vera de ser filha da puta, quando não conseguia se segurar. Era pior pra ela do que pra mim, principalmente depois de ela ter os derrames graves. Havia bem menos roupa lavada para pendurar, mas ela continuava tão louca com isso quanto antes, de a maioria dos aposentos da casa ficarem fechados e quase todas as camas de hóspedes ficarem vazias e os lençóis em sacos de plástico ficarem guardados no armário. O que dificultou para ela foi que, por volta de 1985, os dias de surpreender as pessoas acabaram. Vera dependia de mim até para se deslocar. Se eu não estivesse lá para levantá-la e colocá-la na cadeira de rodas, ela ficava na cama. Ela tinha engordado muito, sabe? Foi de uns 60 quilos, mais ou menos, no começo dos anos 1960, para mais de 85. E a maior parte do peso que ganhou foi aquela gordura amarelada que se vê nas pessoas velhas. Pendia dos braços e das pernas como massa de pão em um palito. Algumas pessoas ficam magras como carne seca no ocaso da vida, mas não Vera Donovan. O Dr. Furneaux disse que era porque os rins dela não estavam trabalhando direito. Acho que era mesmo, mas em muitos dias pensei que ela ganhou aquele peso só para me dar trabalho. E o peso não era tudo. Ela estava ficando cega também. Foram os derrames. A visão que ainda tinha ia e vinha. Alguns dias Vera enxergava um pouco com o olho esquerdo e muito bem com o direito, mas na maioria dos dias ela dizia que era como olhar através de uma cortina cinza espessa. Acho que dá para entender por que isso a deixou doida. Afinal, ela era do tipo que ficava de olho em tudo. Algumas vezes ela chorou por causa disso. E pode acreditar que era bem difícil fazer uma mulher durona daquele jeito chorar. E mesmo depois que os anos já tinham dobrado, ela ainda era durona. O que é, Frank? Senil? Não tenho certeza, e essa é a verdade. Acho que não. E se ela estava, não era do mesmo jeito que os velhos ficam senis. Não estou dizendo isso só porque, se ela estivesse mesmo, o juiz encarregado do testamento é capaz de usar o documento para suar o nariz. Aliás, por mim, ele pode até limpar a bunda com aquele testamento. Eu só quero sair dessa confusão em que Vera me colocou. Mas tenho que dizer que ela provavelmente não estava com a cabeça completamente vazia. Nem mesmo no final. Alguns cômodos estavam livres, mas não todos. O motivo principal para eu dizer isso é que tinha dias em que ela estava quase tão afiada quanto antes. Em geral, eram os mesmos dias em que ela enxergava um pouco, ajudava no esforço de se sentar na cama e até andava os 2 passos até a cadeira de rodas, em vez de ter que ser levantada como um saco de grãos. Eu a colocava na cadeira de rodas para poder trocar a cama e ela queria estar nela para poder ir até a janela, a que tinha vista para a lateral da casa e para o porto. Vera me contou uma vez que ficaria louca de verdade se tivesse que ficar deitada dia e noite, sem nada além do teto e as paredes para olhar, e eu acreditei. Ela tinha os dias confusos, sim, dias em que não sabia quem eu era e quase nem sabia quem ela era. Nesses ela parecia um barco que tinha se soltado das amarras, só que o mar em que ela estava à deriva era o tempo. Vera podia muito bem pensar que era 1947 de manhã e 1974 de tarde. Mas tinha dias bons também. Estes foram reduzidos em quantidade com o passar do tempo e à medida que ela continuou tendo os pequenos derrames, o que o pessoal de antigamente chama de choques, mas os dias bons existiam. Existiam e eram os meus dias ruins, porque se eu deixasse, ela voltava a ser 100% a velha filha da puta de antes. Ela era cruel. Esse era o segundo jeito de Vera ser filha da puta. Aquela mulher sabia ser cruel como o cocô de gato quando queria. Mesmo presa a uma cama na maior parte do tempo, usando fralda e calça plástica, ela era insuportável. As sujeiras que fazia nos dias de limpeza são um bom exemplo do que quero dizer. Ela não fazia toda semana, mas, por Deus, vou te dizer que ela fazia as quintas com frequência demais para ser mera coincidência. Quinta-feira era o dia de faxina na casa dos Donovan. É uma casa enorme e você só tem ideia disso depois que anda lá dentro, mas a maior parte está fechada. Os dias em que poderia ver umas 6 garotas com o cabelo preso em lenços, pulindo aqui, lavando janelas ali e tirando teias de aranha dos cantos do teto em algum outro lugar, já acabaram há mais de 20 anos. Eu andei por aqueles aposentos sombrios algumas vezes, observando os móveis cobertos por lençóis, e pensei em como o lugar era nos anos 1950, quando davam festas no verão. Sempre havia lanternas japonesas de cores diferentes no gramado. Disso eu me lembro bem. Ao andar por lá, sinto sempre um arrepio esquisito. No fim das contas, as cores fortes sempre desbotam da vida. Já reparou? No fim, é tudo cinzento, como um vestido que foi lavado vezes demais. Nos últimos 4 anos, a parte aberta da casa é composta pela cozinha, a sala de estar, a sala de jantar, a varanda fechada com vista para a piscina e o pátio, e 4 quartos no andar superior, o dela, o meu e 2 de hóspedes. Os quartos de hóspedes não eram muito aquecidos no inverno, mas ficavam arrumados para o caso de os filhos dela aparecerem para passar uns dias.
Mesmo nesses últimos anos, eu tinha 2 garotas da cidade que me ajudavam nos dias de faxina. A rotatividade de funcionárias sempre foi alta lá, mas desde 1999, mais ou menos, são sempre Shauna, Windham e Suzy, a irmã da Frank. Eu não daria conta sem elas, mas ainda tem muitas tarefas que eu mesma faço. E quando as garotas vão para casa às 4 da tarde de quinta, eu estou mortinha. Ainda tem muita coisa depois disso. O resto da roupa para passar, a lista de compras de cesta para fazer e o jantar da Sua Alteza para preparar, claro. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode, como dizem. Só que antes de qualquer uma dessas coisas, sempre havia alguma merda dela para resolver. Na maior parte do tempo, Vera era regular nos chamados da natureza. Eu enfiava a comadre debaixo dela de 3 em 3 horas e ela soltava um jatinho. E na maioria dos dias haveria algo sólido junto com o xixi depois do meio-dia. Menos as quintas. Não todas as quintas, mas nas quintas em que ela estava bem, eu podia ter quase certeza de que haveria confusão. E com uma dor nas costas que me deixaria acordada até a meia-noite. Nenhum analgésico aliviava no final. Fui saudável como um touro durante a maior parte da vida e continuo saudável como um touro, mas 65 anos são 65 anos. Não dá para se recuperar como antes. Às quintas, em vez de encher meia comadre com xixi às 6 da manhã, vinha só um respingo. A mesma coisa às 9. E ao meio-dia, em vez de um pouco de xixi e um cocô, era capaz de não haver nada. Nessa hora, eu sabia que o dia talvez seria daqueles. As únicas vezes em que tinha certeza era quando eu não tinha nenhum prêmio sólido na quarta também. Estou vendo que você está segurando a risada, Andy, mas tudo bem. Pode soltar se precisar. Não era motivo de riso na época, mas agora acabou. E o que você está pensando não passa da verdade. A filha da mãe tinha uma poupança de merda, e parecia que em algumas semanas ela não fazia retiradas para juntar o lucro. Só que quem recebia todas as retiradas era eu. Eu recebia, quisesse ou não. Eu passava a maior parte das tardes de quinta subindo as escadas correndo, tentando chegar a tempo, e às vezes até conseguia. Mas fosse qual fosse o estado dos olhos dela, não havia nada de errado com os ouvidos. Rivera sabia que eu nunca deixava nenhuma das garotas da cidade aspirar o tapete Albusson na sala. Quando ouvia o aspirador ser ligado, ela acionava a fábrica velha de churros e aquela poupança de merda começava a distribuir os dividendos. Aí eu pensei em um jeito de pegá-la. Gritava para uma das garotas que estava indo aspirar a sala. Gritava mesmo que as 2 estivessem no cômodo ao lado. Ligava o aspirador, mas em vez de usá-lo, ia até o pé da escada e ficava parada lá, com o pé no primeiro degrau e a mão no começo do corrimão. Como um corredor agachado à espera do tiro de largada. 1 ou 2 vezes subi cedo demais. Não foi bom. Como um corredor desqualificado por queimar a largada. Era preciso chegar lá em cima quando o motor já estava indo rápido demais para desligar. Mas antes de ela ter engatado a marcha e largado um carregamento em uma daquelas calcinhas para incontinência que usava. Eu fiquei boa nisso. Você também ficaria se soubesse que, caso errasse o momento, acabaria tendo que erguer uma velha de 85 quilos. Era como tentar lidar com uma granada de mão carregada de merda em vez de explosivos. Eu chegava lá e Vera estava deitada naquela cama de hospital, com o rosto vermelho, a boca toda retorcida, os cotovelos enfiados no colchão e as mãos fechadas. Fazia Vou te dizer uma coisa, ela só precisava de uns pedaços de mata-mosca pendurado no teto e um catálogo da Sears no colo para parecer que estava em casa. Ah, Nancy, pare de morder as bochechas por dentro. Melhor soltar e aguentar a vergonha do que segurar e aguentar a dor, como dizem. Além do mais, existe um lado engraçado. Merda sempre tem. Pode perguntar a qualquer criança. Eu até consigo achar um pouco engraçado agora que acabou. E isso é uma coisa e tanto, né? Por mais encrencada que eu esteja, o meu tempo de aguentar as quintas de merda da Vera Donovan acabou. Se ela ficava com raiva ao me ouvir chegando, com tanta raiva quanto um urso pegou com uma pata enfiada no mel. O que você está fazendo aqui em cima? Perguntava ela, com aquele jeito besta de falar que eu usava sempre que alguém a pegava fazendo besteira. Como se ainda frequentasse vazar. Olha, Ox, ou fosse qual fosse das 7 irmãs para qual os pais a mandavam. É dia de faxina, Dolores. Vai cuidar do seu trabalho. Eu não te chamei, não preciso de você. Ela não me assustava mais. Eu acho que você precisa de mim, sim. O cheiro vindo da sua bunda não é de Chanel número 5, é? Eu retrucava. Às vezes ela até tentava bater nas minhas mãos quando eu puxava o lençol e o cobertor. Ficava me olhando de cara feia como se quisesse me transformar em pedra se eu não fosse embora. E projetava o lábio inferior em um biquinho como uma criança que não quer ir para a escola. Mas eu nunca deixava nada disso me impedir. Não, Dolores, filha de Patrícia Claiborne. Eu abaixava o lençol em uns 3 segundos e nunca levava mais do que 5 para puxar a calça e abrir a fita adesiva da fralda que ela usava. Quer Vera batesse na minha mão ou não? Na maioria das vezes, ela parava depois de tentar 2 vezes, porque tinha sido pega no flagra e nós 2 sabíamos. O equipamento dela estava tão velho que, quando ela começava, as coisas tinham que seguir o rumo.
Eu enfiava a comadre embaixo dela com a maior facilidade do mundo, e quando descia a escada para realmente aspirar a sala, ela ficava muitas vezes lá me xingando como um estivador. Nessas horas não parecia nem um pouco uma garota de vassar, isso eu posso afirmar, porque ela sabia que daquela vez havia perdido o jogo, entende? E não havia nada que a Vera odiasse mais do que isso. Mesmo senil, ela odiava muito perder. As coisas foram assim por um bom tempo, e comecei a pensar que eu tinha vencido a guerra em vez de algumas batalhas. Eu deveria saber que não era bem assim. Chegou um dia de faxina, tipo 1 ano e meio atrás, quando eu estava com tudo pronto para sair correndo pela escada e pegá-la no flagra de novo. Eu até tinha passado a gostar, de certa forma. Compensava várias vezes no passado em que ela tinha me passado a perna. E achei que Vera estava planejando um tornado de merda daquela vez, se conseguisse. Todos os sinais estavam lá, e alguns outros. Primeiro, ela não estava tendo só um dia bom, estava tendo uma semana boa. Na segunda-feira, tinha até me pedido para colocar a tábua sobre os braços da cadeira, para poder jogar paciência, como antigamente. E no que dizia respeito ao intestino, estava passando por uma fase de baixa produção. Não tinha feito nenhum donativo à comadre desde o fim de semana. Achei que naquela quinta ela estivesse planejando me dar um presente de Natal para acompanhar a renda da poupança. Naquele dia, depois que tirei a comadre de debaixo dela ao meio-dia e vi que estava seca como o deserto, perguntei: "Você não acha que poderia fazer alguma coisa se tentasse mais, Vera?" "Ah, Dolores", respondeu ela, me olhando com os olhos azuis esbranquiçados com a inocência de um cordeirinho de Maria. "Eu me esforcei ao máximo. Tentei tanto que doeu. Acho que estou constipada." Concordei na hora. "Acho que está. Se não der jeito logo, querida, vou ter que te dar uma xícara inteira de laxante para soltar tudo de uma vez." "Ah, acho que tudo vai se resolver com o tempo", disse ela, e abriu um daqueles sorrisos. Vera não tinha mais nenhum dente e não podia usar a dentadura de baixo se não estivesse sentada na cadeira, pois exigia a possibilidade dela acabar tossindo, a coisa entrar pela garganta e ela se engasgar. Quando sorriu, seu rosto parecia um pedaço de tronco de árvore velho com um buraco. "Você me conhece, Dolores. Eu acredito em deixar a natureza seguir o seu rumo." "Eu te conheço muito bem", meio que murmurei ao me virar. "O que você disse, querida?" perguntou ela, num tom tão doce que parecia que açúcar nem derreteria na sua boca. "Eu falei que não posso ficar parada aqui esperando que você faça o número 2. Tenho trabalho para fazer. É dia de faxina, sabe?" "Ah, é?" disse ela, como se não soubesse que dia era desde o segundo em que acordou naquela manhã. "Então vai, Dolores. Se eu sentir necessidade de usar a comadre, eu te chamo." Aposto que vai, eu pensei. Só que uns 5 minutos depois de acontecer. Mas não falei, só desci a escada. Peguei o aspirador no armário da cozinha, levei para a sala e o liguei na tomada. Mas não o liguei de cara. Passei alguns minutos tirando o pó com o espanador. Tinha chegado ao ponto de poder depender dos meus instintos e estava esperando que algo dentro de mim dissesse que era a hora. Quando a coisa se manifestou, gritei para Suzy e Shauna que ia aspirar a sala. Gritei tão alto que acho que metade das pessoas do vilarejo ouviu, além da rainha-mãe no andar de cima. Liguei o Kirby e fui pro pé da escada. Naquele dia eu não esperei muito. Foram só 30 ou 40 segundos. Achei que ela devia estar por um fio. Então subi, 2 degraus de cada vez. E o que você acha? Nada. Nadinha. Só que ela estava me olhando de um jeito, sabe? Com uma calma e doçura danada. Esqueceu alguma coisa, Dolores? Aham. Eu me esqueci de largar este emprego 5 anos atrás. Vamos parar com isso, Vera? Parar com o quê, querida? Perguntou ela, meio que balançando os cílios, como se não tivesse a menor ideia do que eu estava falando. Vamos parar por aqui, é isso que eu quero dizer. Só me diz de uma vez, você precisa da comadre ou não? Não preciso, respondeu ela com a voz mais honesta possível. Eu já falei. Ela só sorriu para mim. Não disse nada, mas não precisou. O rosto dela falou tudo o que precisava ser dito. Eu te peguei, Dolores. Te peguei de jeito. Mas eu não tinha terminado. Eu sabia que Vera estava segurando uma bomba e sabia que seria um inferno se conseguisse começar antes de eu colocar a comadre embaixo dela. Então desci a escada e fiquei ao lado do aspirador. Esperei 5 minutos e subi correndo de novo. Só que dessa vez ela não sorriu para mim quando entrei. Dessa vez estava deitada de lado, dormindo profundamente. Ou foi o que pensei. De verdade. Ela me enganou direitinho e você sabe o que dizem. Errar é humano. Repetir o erro é burrice. Quando desci pela segunda vez, realmente aspirei a sala. Quando terminei a tarefa, guardei o Kirby e fui dar uma olhada nela. Vera estava sentada na cama, bem acordada, com a coberta afastada, a calça plástica empurrada até os joelhos gordos e flácidos e a fralda aberta. Você tinha feito sujeira? Meu bom Deus. A cama estava cheia de merda. Ela estava coberta de merda. Tinha merda no tapete, na cadeira de rodas, nas paredes. Tinha merda até na cortina.
Parecia que ela tinha segurado um punhado e arremessado, do jeito que crianças arremessam lama uma nas outras quando estão nadando em um laguinho. Fiquei puta da vida. Tão puta a ponto de cuspir. Vera, sua filha da puta imunda! Gritei. Eu não a matei, Andy. Mas se fosse matar, teria sido naquele dia, quando vi aquela imundície e senti o cheiro do quarto. Tive vontade de matá-la, sim. Não adianta mentir sobre isso. E ela só ficou me olhando com aquela expressão tonta que fazia quando a mente estava pregando peças nela. Mas eu vi o diabo dançando naqueles olhos. E soube muito bem quem pregou peça em quem daquela vez. Errar é humano. Repetir o erro é burrice. Quem é? Brenda, é você, meu bem? As vacas saíram de novo? Ela perguntou. Você sabe que não tem vaca nenhuma a 5 quilômetros daqui desde 1955. Berrei. Atravessei o quarto a passos largos, o que foi um erro, porque pisei em um cocô e quase caí de costas. Se tivesse caído, talvez eu tivesse matado mesmo. Não conseguiria me segurar. Naquela hora, estava preparada para semear vento e colher tempestade. Não sei, disse ela, tentando parecer a velha coitada e lamentável que realmente era em muitos dias. Não sei, eu não consigo ver. O meu estômago está tão embrulhado. Acho que eu vou vomitar. É você, Dolores? Pode ter certeza de que sou eu, sua sapa velha. Falei, ainda berrando a plenos pulmões. Eu sou capaz de te matar. Imagino que àquela altura, Susie Pro e Shauna Winterham estivessem paradas no pé da escada, ouvindo tudo. E imagino que você já tenha falado com as duas e elas tenham me jogado na fogueira. Não precisa responder, Andy. O seu rosto é um livro aberto. Vera percebeu que não estava me enganando nem um pouco. A menos não mais. Então desistiu de tentar me fazer acreditar que tinha entrado em uma fase ruim e ficou furiosa em legítima defesa. Acho que talvez eu a tenha assustado um pouco. Pensando melhor, assustei a mim mesma. Mas, Andy, se você tivesse visto aquele quarto, parecia a hora do jantar do inferno. E acho que vai mesmo, ela gritou para mim. Um dia você vai mesmo, sua bruxa velha, feia e mal educada. Você vai me matar como matou o seu marido. Não, senhora, não exatamente. Quando for a hora de cuidar de você, não vou me dar o trabalho de fazer parecer que foi acidente. Eu vou te empurrar pela janela e vai ter uma bruxa fedorenta a menos no mundo. Eu a segurei pela cintura e a levantei como se fosse a super-mulher. Senti na coluna naquela noite, isso eu posso te dizer. E na manhã seguinte mal consegui andar de tanta dor. Procurei aquele quiropraxista em Machias e ele fez algo que me fez sentir um pouco melhor, mas nunca mais fui a mesma depois daquele dia. Só que na hora não senti nada. Eu a puxei da cama como se fosse uma garotinha furiosa e ela fosse a boneca de pano na qual eu ia descontar minha raiva. Vera começou a tremer e só de saber que ela ficou com medo, consegui me controlar de novo, mas eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei feliz de ela estar com medo. Ai! Gritou ela. Ai, não me leva pra janela. Não me joga, não se atreva. Me coloca no chão, você está me machucando, Dolores. Ai, me coloca no chão. Ah, fecha essa matraca, falei. E a coloquei na cadeira de rodas com tanta força a ponto de fazer os dentes baterem. Se ela tivesse dentes para baterem, óbvio. Olha a sujeira que você fez. E nem vem com essa de que não consegue ver porque eu sei que consegue. Olha só. Desculpa, Dolores, disse ela. Vera começou a balbuciar, mas vi aquela luzinha cruel dançando nos olhos dela. Vi como se vê peixes em água límpida quando se fica de joelhos em um barco e se olha pela lateral. Desculpa, eu não queria fazer sujeira, só estava tentando ajudar. Era isso que ela sempre dizia quando cagava na cama e esmagava um pouco a merda. Se bem que aquele dia foi o primeiro em que ela tentou fazer pintura a dedo com a merda também. Eu só estava tentando ajudar, Dolores. Pelo amor de Deus. Fica sentada aí e cala a boca. Se você realmente não quiser uma viagem rápida por aquela janela e mais rápida ainda para o Jardim de Pedras, é melhor pensar antes de falar. E aquelas garotas lá no pé da escada? Não tenho a menor dúvida, ouvindo cada palavra que eu estava dizendo. Mas naquela hora eu estava com raiva demais para pensar nisso. Ela teve bom senso de calar a boca como eu mandei. Mas pareceu satisfeita, e por que não? Tinha feito o que queria. Daquela vez venceu a batalha e deixou claro como água que a guerra não tinha acabado. Aliás, não estava nem perto de acabar. Fui trabalhar, limpar e ajeitar as coisas. Levou quase 2 horas e quando acabei a minha coluna estava cantando a Ave Maria. Contei sobre os lençóis, sobre como isso era e vi pela cara de vocês que deu para entender uma parte. É mais difícil entender as sujeiras dela. Eu não tenho nojo de merda. Eu limpei merda a vida toda e ver merda nunca me deu nojo. Não tem cheiro de jardim florido, claro. E é preciso tomar cuidado porque tem doenças como meleca, baba e sangue. Mas dá pra lavar, sabe? Qualquer um que já teve um bebê sabe que dá pra lavar. Então não foi isso que tornou a situação tão ruim. Acho que foi o fato de ela ter sido muito cruel, muito sorrateira.
Ela esperou e quando teve a oportunidade fez a pior sujeira que pôde e fez o mais rápido que pôde, porque sabia que não daria muito tempo a ela. Vera fez aquela coisa horrível de propósito. Entende onde eu quero chegar? Até onde o cérebro confuso permitiu, ela planejou. E isso pesou no meu coração e fechou a minha cara enquanto eu limpava tudo. Enquanto tirava a roupa de cama, enquanto lavava o protetor de colchão sujo de merda e os lençóis sujos de merda e as fronhas sujas de merda pro buraco da roupa suja, enquanto esfregava o chão, as paredes e as vidraças, enquanto tirava a cortina e colocava uma limpa, enquanto fazia a cama dela de novo, enquanto trincava os dentes e tentava manter a coluna no lugar ao limpar e trocar sua camisola, enquanto a tirava da cadeira e colocava na cama de novo. E Vera, sem ajudar em nada, apenas um peso morto nos meus braços, embora eu soubesse muito bem que era um daqueles dias em que ela poderia ter ajudado se quisesse. Enquanto eu lavava o chão, enquanto eu lavava a maldita cadeira de rodas e tinha que realmente esfregar porque, àquelas alturas, a porcaria estava seca. Enquanto eu fazia isso tudo, meu coração estava pesado e o meu semblante fechado. Ela sabia. Sabia e ficou feliz. Quando voltei para casa naquela noite, tomei um analgésico para dor nas costas. Deitei e me encolhi em posição fetal, apesar disso machucar minha coluna também. Então chorei, chorei e chorei. Não conseguia parar. Nunca. Pelo menos desde aquilo com Joey no passado, eu tinha me sentido tão desanimada e desesperada, tão velha. Esse era o segundo jeito dela ser uma filha da puta. Sendo cruel. O que você disse, Frank? Se ela fez de novo? Você está brincando? Ela fez de novo na semana seguinte. E na outra. Não foi tão ruim quanto na primeira aventura, em parte porque ela não conseguiu economizar aquela merda toda, mas principalmente porque eu estava preparada. Só que eu fui pra cama, chorando de novo depois da segunda vez que aconteceu, e quando fiquei deitada lá, sentindo aquela infelicidade na lombar, decidi pedir demissão. Não sabia o que aconteceria com ela, nem quem cuidaria dela, mas na hora não dava a mínima. Por mim, ela podia morrer de fome deitada na cama toda cagada. Eu ainda chorava quando peguei no sono. Porque a ideia de pedir demissão, de ela me vencer, me fez me sentir pior do que nunca. Mas quando acordei, eu estava me sentindo bem. Acho que é verdade que a nossa mente não dorme mesmo que a gente ache que durma. A mente continua pensando e às vezes faz um trabalho ainda melhor quando a pessoa no comando não está lá para atrapalhar com a falação habitual que acontece na cabeça. Tarefas a fazer, o que almoçar, o que ver na televisão, coisas assim. Deve ser verdade porque o motivo para eu me sentir tão bem foi que acordei sabendo como ela estava me enganando. O único motivo para eu não ter percebido antes era por ter a tendência de subestimá-la. Sim, até eu. E eu sabia como ela podia ser traiçoeira de tempos em tempos. Quando entendi o truque, soube o que fazer. Doeu perceber que eu teria que confiar em uma das garotas de quinta para aspirar o Albinson. E a ideia de Shauna Windham fazendo isso me deu o que meu avô chamava de ataques de tremor. Você sabe como ela está abanada, Andy. Todos os Windhams são estabanados, mas ela ganha o troféu. Parece que tem uns caroços no corpo feito especialmente para derrubar as coisas quando passa. Não é culpa dela, está no sangue, mas não consegui suportar pensar em Shauna andando pela sala com todos os bibelôs de vidro e Tiffany da Vera pedindo para serem derrubados. Mesmo assim eu tinha que fazer alguma coisa. Errar é humano, repetir o erro é burrice. Por sorte havia Suzy para ajudar. Ela não era nenhuma bailarina, mas foi quem aspirou o Albinson no ano seguinte e nunca quebrou nada. Ela é uma boa menina, Frank. Eu não consigo nem começar a expressar como fiquei feliz de receber aquele anúncio de casamento dela, mesmo o sujeito sendo de longe. Como os dois estão? O que você soube? Ah, que ótimo. Ótimo. Fico feliz por ela. Por acaso não tem um bebê no forninho, né? Ultimamente parece que as pessoas esperam até quase a hora de ir pro asilo pra... Sim, Andy, eu vou. Eu só queria que você lembrasse que é da minha vida que estamos falando aqui. A porcaria da minha vida. Então, por que você não se senta nessa sua cadeira velha, levanta os pés e relaxa? Se continuar assim, vai acabar tendo uma hérnia. Enfim, Frank, manda um beijo pra Suzy e diz que ela salvou a vida de Dolores Claiborne no verão de 1991. Pode contar a história das merdas de quinta e como eu fiz para... Nunca contei pras duas exatamente o que estava acontecendo. Elas só sabiam que eu estava em um embate com Sua Alteza Real. Veja agora que eu tinha vergonha da situação. Acho que eu não gosto de ser vencida tanto quanto Vera não gostava. Era o som do aspirador, entende? Foi isso que eu percebi quando acordei naquela manhã. Falei que não havia nada de errado com os ouvidos dela, e era o som do aspirador que dizia se eu estava realmente aspirando a sala ou parada no pé da escada à espera. Quando um aspirador está parado, ele faz um som só, entende? Só zum, assim. Mas quando você está aspirando um tapete, ele faz dois sons, que sobem e descem em ondas. Whoop, quando você o empurra, e zup,
Quando você puxa para perto para empurrar de novo. Whoop, zup. Whoop, zup. Whoop, zup. Parem de coçar a cabeça, vocês dois, e olhem o sorriso da Nancy. Para saber qual de vocês já passou um tempo usando o aspirador, é só olhar a cara de vocês. Se realmente achar que isso é importante, Indy, experimenta. Você vai ouvir na hora. Se bem que acho que a maioria cairia mortinha se chegasse e encontrasse você aspirando o tapete da sala. Naquela manhã, cheguei à conclusão de que ela havia parado de prestar atenção enquanto o aspirador era ligado porque percebeu que isso já não era suficiente. Estava prestando atenção se o som se deslocava, como acontece quando o aspirador está em funcionamento. Ela só faria o truquezinho sujo quando ouvisse a onda de whoop, zup. Eu estava doida para experimentar a minha ideia nova, mas não pude fazer isso de cara, porque ela entrou em uma das fases ruins nessa época, e por um tempo fez as necessidades na comadre, um pouco de xixi na fralda se precisasse. Comecei a ficar com medo de estar chegando a hora em que Vera não sairia mais daquele estado. Sei que sou estranho, porque era bem mais fácil cuidar dela quando ela ficava com um pensamento confuso, mas quando se tem uma ideia boa assim, dá vontade de fazer um teste. E quer saber? Eu sentia alguma coisa por aquela filha da puta, além da vontade de dar na cara dela. Depois de conhecê-la por mais de 40 anos, seria esquisito se não sentisse. Ela tricotou uma coxa pra mim uma vez, sabia? Isso foi bem antes de ela ficar mal, mas ainda está na minha cama, e me aquece nas noites de fevereiro em que o vento fica cruel. Aí, um mês ou um mês e meio depois que eu acordei com a minha ideia, ela começou a voltar. Via Jeopardy, na televisãozinha do quarto, e repreendia os participantes se não soubesse quem foi o presidente durante a Guerra Hispano-Americana ou quem fez Melanie em O Vento Levou. Começou a falação de que os filhos poderiam ir visitá-la antes do Labor Day. E, claro, me perturbou para ser colocado na cadeira, para poder me ver pendurar os lençóis e ter certeza de que eu estava usando 6 pregadores em vez de 4. Aí chegou uma quinta em que tirei a comadre de debaixo dela ao meio-dia, seca como o deserto, e vazia como as promessas de um vendedor de carros. Não sei explicar como fiquei satisfeita ao ver aquela comadre vazia. Vamos lá, sua raposa velha e matreira, pensei. Agora a gente vai ver só. Desci e chamei Suzy Prue para a sala. Eu quero que você aspire aqui hoje, Suzy, falei. Tudo bem, dona Claiborne, disse ela. Era como as duas me chamavam, Andy. Como a maioria das pessoas na ilha me chama, na verdade. E eu nunca fiz questão disso na igreja em nenhum outro lugar, mas é assim. Pelo jeito acham que fui casada com um sujeito chamado Claiborne em algum momento do meu passado tumultuado, ou talvez eu só queira acreditar que a maioria não se lembra do Joy. Embora eu ache que muitos lembram, sim. Não importa muito, de qualquer forma, no fim das contas. Acho que tenho o direito de acreditar no que eu quiser acreditar. A casada com o filho da mãe era eu, afinal. Eu não me importo, mas por que você está cochichando? Continuou ela. Deixa isso pra lá, só fala baixo. E não quebra nada aqui, Susan Emma Pro. Nem sonhe. Bom, ela ficou tão vermelha quanto a lateral de um carro de bombeiros. Foi até meio engraçado. Como você sabe que meu segundo nome é Emma? Não é da sua conta. Passei a vida em Little Town e sei bastante coisa sobre bastante gente. Só toma cuidado com os cotovelos perto dos móveis e dos vasos de vidro colorido da Dona Deus, principalmente quando tiver que dar alguns passos para trás. E aí você não vai ter com que se preocupar. Vou tomar muito cuidado, disse ela. Liguei o Kirby para ela e fui pro saguão. Coloquei as mãos em volta da boca e gritei. Suzy, Shauna, vou aspirar a sala agora. Suzy estava bem ali, claro, e vou te dizer que a cara toda da garota era um ponto de interrogação. Meio que balancei a mão para ela, dizendo que era para ela cuidar da própria vida e não me dar atenção. E ela fez isso mesmo. Fui nas pontas dos pés até a base da escada e fiquei no lugar de sempre. Sei que é bobagem, mas não ficava empolgada assim desde que meu pai me levou para caçar pela primeira vez quando eu tinha 12 anos. Foi o mesmo tipo de sensação, o coração disparado e meio espalhado no peito e pescoço. A mulher tinha dezenas de antiguidades valiosas, além de todo aquele vidro caro na sala, mas nunca parei para pensar na Suzy Prue lá, gerando entre tudo como um Dervix. Você acredita? Eu me obriguei a ficar ali pelo tempo que pude. Cerca de 1 minuto e meio, acho. Aí saí correndo, e quando entrei no quarto, lá estava ela, com o rosto vermelho, os olhos apertados e as mãos fechadas, fazendo... Mas ela abriu os olhos depressa assim que ouviu a porta do quarto ser aberta. Ah, eu queria ter uma câmera. Foi impagável. Dolores, sai daqui agora, disse ela, mas parecendo um guincho. Estou tentando cochilar e não vou conseguir com você entrando aqui como um touro de pau duro a cada 20 minutos. Bem, falei. Eu vou, mas primeiro acho que vou botar a cumbuquinha de bunda embaixo de você. Pelo cheiro, eu diria que bastou um sustinho para o seu problema de prisão de ventre ficar resolvido. Ela bateu nas minhas mãos e me xingou. Ela sabia xingar quando queria, e queria sempre que alguém a contrariava. Mas não dei atenção.
Coloquei a comadre embaixo dela com agilidade e rapidez, e como dizem, tudo saiu direitinho. Quando acabou, olhei para ela, e ela olhou para mim, e nenhuma de nós precisou dizer nada. Nós nos conhecíamos havia tempos, entende? A minha cara dizia, pronto, sua piranha nojenta. Eu te peguei de novo. Gostou? A cara dela retrucava, não muito, Dolores, mas tudo bem. Porque você ter me pegado não quer dizer que vai continuar me pegando. Mas eu continuei, pelo menos daquela vez. Houve mais algumas sujeiras, mas nunca como aquela vez sobre a qual eu contei, quando havia merda até na cortina. Aquele foi o último suspiro. Depois disso, as vezes em que a mente dela estava lúcida foram ficando cada vez menos frequentes, e quando vinham eram curtas. Foi bom para as minhas costas doloridas, mas também me deixou triste. Vera era um saco, mas era um saco ao qual eu tinha me acostumado, se é que você me entende. Posso pedir outro copo de água, Frank? Obrigada. Fala da sede. E se você decidir tirar aquela garrafinha de Jim Beam da sua escrivaninha para pegar um ar fresco, Andy, eu nunca vou contar para ninguém. Não? Bom, é o de se esperar de gente como você. Agora, onde eu estava? Ah, já sei. Como ela era. Bom, o terceiro jeito de ela ser uma filha da puta era o pior. Vera era uma filha da puta porque era uma velha triste que não tinha nada para fazer além de morrer em um quarto de segundo andar, em uma ilha longe dos lugares e das pessoas que havia conhecido pela maior parte da vida. Isso era bem ruim, mas ela estava perdendo a sanidade ao mesmo tempo. E havia uma parte que sabia que o resto dela era como uma margem de rio em erosão, pronta para desmoronar no fluxo de água. Ela era solitária, sabe? E isso eu não entendia. Nunca entendi porque Vera jogou fora a vida toda para vir para a ilha. Pelo menos até ontem. Mas ela tinha medo também, e isso eu entendia muito bem. Mesmo assim, a mulher tinha um tipo de força horrível e assustadora, como uma rainha moribunda que não larga a coroa nem no fim. É como se Deus em pessoa tivesse que soltar um dedo de cada vez. Havia os dias bons e os ruins. Já contei isso. O que chamo de ataques sempre acontecia entre os dois, quando ela estava passando de alguns dias bem para 1 ou 2 semanas confusa, ou de 1 semana ou 2 confusa para uma época boa de novo. Quando ela estava mudando, era como se estivesse em um lugar nenhum, e parte dela sabia disso. Era nesse momento que ocorriam as alucinações. Se é que eram alucinações. Não tenho mais tanta certeza sobre isso. Talvez eu conte essa parte, talvez não. Vou ter que ver como me sinto quando a hora chegar. Acho que nem todas eram nas tardes de domingo ou no meio da noite. Acho que é só que eu me lembro dessas melhor porque a casa ficava muito silenciosa, então eu morria de medo quando Vera começava a gritar. Era como uma pessoa jogar um balde de água gelada em você em um dia quente de verão. Não houve nenhuma vez que eu não tenha achado que o meu coração pararia quando os gritos começavam. E nunca houve uma vez que eu não tenha achado que entraria no quarto dela e a encontraria morrendo. Mas as coisas de que ela tinha medo nunca faziam sentido. Eu sabia que ela tinha medo e fazia uma boa ideia de quais eram esses medos, mas nunca o motivo deles. Os fios! Ela estava gritando às vezes quando eu entrava. Ficava toda encolhida na cama, com as mãos unidas entre os peitos e a boca velha, repuxada e tremendo. Ela ficava pálida como um fantasma, e as lágrimas saíam rolando pelas rugas embaixo dos olhos. Os fios, Dolores! Para, os fios! E ela sempre apontava para o mesmo lugar, o rodapé do canto mais distante. Não havia nada lá, óbvio, mas havia para ela. Vera via fios saindo da parede e rastejando pelo chão na direção da cama. Pelo menos é o que eu acho que via. O que eu fazia era correr lá para baixo para pegar um facão na cozinha e voltar para o quarto. Eu me ajoelhava no canto ou mais perto da cama se ela agia como se os fios tivessem se deslocado e fingia cortar tudo. Fazia isso movendo a lâmina suavemente no chão para não riscar o piso até ela parar de chorar. Depois eu me aproximava e limpava as lágrimas do rosto dela com o avental ou um daqueles lenços de papel que ela sempre deixava embaixo do travesseiro. Então a beijava 1 ou 2 vezes e dizia: Pronto, querida, já foram. Eu cortei todos os fios danados. Pode ver. Ela olhava. Se bem que nas ocasiões em que eu estava contando, ela não conseguia ver nada. E na maioria das vezes, chorava mais. Depois me abraçava e dizia: Obrigada, Dolores. Eu achei que dessa vez eles iam me pegar mesmo. Ou às vezes ela me chamava de Brenda, quando me agradecia. Brenda era a empregada que os Donovan tiveram na casa de Baltimore. Outras vezes ela me chamava de Clarice, que era irmã dela e morreu em 1958. E alguns dias eu subia para o quarto e ela estava meio fora da cama, gritando que havia uma cobra no travesseiro. Outras vezes estava com os cobertores por cima da cabeça, gritando que as janelas estavam ampliando o sol e que ia se queimar. Às vezes jurava que já sentia o cabelo fritando. Não importava se estivesse chovendo ou com uma neblina mais densa do que a cabeça de um bêbado lá fora. Vera tinha certeza de que o sol a fritaria viva, então eu fechava as janelas e abraçava até ela parar de chorar.
Às vezes eu a abraçava por mais tempo, porque mesmo depois de ela ficar quieta e eu a sentia tremer como um cachorrinho maltratado por crianças malvadas. Vera me pedia para ver se tinha alguma bolha na pele dela. Eu dizia que não, e depois de um tempo ela às vezes adormecia. Em outras vezes não, caía em um estupor murmurando com pessoas que não estavam lá. Às vezes falava em francês, e não estou falando daquele francês parlez-vous da ilha. Ela e o marido amavam Paris e iam para lá em todas as oportunidades, às vezes com os filhos e às vezes sozinhos. Às vezes ela falava sobre isso quando estava animada. Os cafés, as casas noturnas, as galerias e os barcos no Sena. E eu amava ouvir. Ela tinha jeito com as palavras, a Vera, e quando descrevia algo, quase dava para ver. Mas a pior coisa, da qual ela sentia mais medo, eram as bolinhas de poeira. Você sabe do que estou falando. Aquelas bolinhas que se formam debaixo da cama e atrás da porta e nos cantos. Parecem vagem de serralha. Eu sabia que era isso mesmo quando ela não sabia explicar, e na maioria das vezes eu conseguia acalmá-la. Mas o motivo de Vera morrer de medo de uns cocôs de fantasma, porque era isso que ela achava que eram, esse eu não sei. Embora uma vez tenha tido uma noção. Não ri, mas me ocorreu em sonho. Por sorte, a questão das bolinhas de poeira não surgiam com tanta frequência quanto o sol queimando a pele dela ou os fios no canto. Mas quando era isso, eu sabia que teria que aguentar uma bomba. Sabia o que eram as bolinhas de poeira, mesmo se fosse no meio da noite e eu estivesse no meu quarto, dormindo pesado de porta fechada quando Vera começava a gritar. Quando ela ficava nervosa por causa dos outros motivos... O quê, querida? Ah, não estava? Não, você não precisa chegar o seu gravadorzinho fofo mais pra perto. Se quiser que eu fale mais alto, eu falo. Em geral, sou a bruxa mais escandalosa que você vai encontrar. Já dizia que queria encher os ouvidos de algodão sempre que eu estava em casa, mas o jeito como ela ficava por causa das bolinhas de poeira me dava arrepios. E se a minha voz baixou é uma prova de que ainda me dá. Mesmo com Vera morta, ainda sinto arrepios. Às vezes eu dava bronca nela por isso. Por que você acorda por causa dessa idiotice, Vera? Eu perguntava. Mas não era idiotice. Não, para Vera, pelo menos. Pensei mais de uma vez que sabia como ela acabaria batendo as botas. Literalmente morreria de medo daquelas bolinhas de poeira, o que, pensando agora, não está muito longe da verdade. O que eu tinha começado a contar foi que quando ela ficava nervosa por causa das outras coisas, como a cobra na fronha, o sol e os fios, ela gritava. Mas quando eram as bolinhas de poeira, ela berrava. Na maioria das vezes não eram nem palavras, apenas berros longos e altos que transformavam o coração da gente em cubos de gelo. Eu corria até lá e a encontrava arrancando o cabelo ou arranhando o rosto com as unhas, parecendo uma bruxa. Os olhos ficavam tão grandes que quase pareciam ovos cozidos e sempre estavam olhando para um canto ou outro. Às vezes ela conseguia dizer: "Bolinhas de poeira, Dolores." Ai, meu Deus, bolinhas de poeira. Em outras vezes ela só chorava e tinha ânsia de vômito. Colocava as mãos sobre os olhos por 1 ou 2 segundos e aí as tirava. Era como se não conseguisse suportar olhar, mas também não conseguisse suportar não olhar. Depois voltava a arranhar o rosto com as unhas. Eu as deixava o mais curtas possível, mas muitas vezes ela conseguia arrancar sangue mesmo assim. Nessas ocasiões eu me perguntava como o coração dela suportava aquele pavor, considerando que ela já estava velha e gorda. Uma vez, Vera caiu da cama e ficou deitada, com uma perna virada embaixo do corpo. Aquilo me deu um susto danado. Entrei correndo e a peguei no chão, batendo com os punhos nas tábuas como uma criança tendo um ataque de birra e gritando como se quisesse acordar o bairro todo. Essa foi a única vez em todos os anos que trabalhei para ela e liguei para o Dr. Vernon no meio da noite. Ele veio de Jonesport na lancha do Colin Violet. Eu liguei porque achei que Vera tivesse quebrado a perna. Ela devia ter quebrado. Pelo jeito como a perna estava curvada debaixo do corpo, e eu tinha quase certeza de que ela morreria de choque. Mas não estava. Não sei como não estava, mas o Dr. Vernon disse que foi só um estiramento. No dia seguinte ela entrou em um período bom de novo e não se lembrou de nada. Perguntei sobre as bolinhas de poeira algumas vezes, quando ela estava com o mundo mais ou menos em foco, e Vera me olhou como se eu fosse louca. Não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Depois que aconteceu algumas vezes, eu aprendi o que fazer. Assim que eu ouvia gritar daquele jeito, pulava da cama e saía pela porta. O meu quarto ficava a 2 portas do dela, o armário de roupa de cama entre nós. Eu deixava uma vassoura no corredor, com uma pá pendurada no cabo desde a primeira vez das bolinhas de poeira. Entrava correndo no quarto dela, balançando a vassoura como se tentasse chamar um trem dos correios, e gritava, porque era a única forma de ela me ouvir. "Eu vou pegar, Vera!" Eu gritava. "Eu vou pegar! Segura o telefone!" E eu varria o canto para onde ela estava olhando, depois varria o outro, por garantia. Às vezes Vera se acalmava depois disso, mas era mais comum que começasse a gritar que estavam embaixo da cama. Então eu ficava de 4 e fazia como se estivesse varrendo lá embaixo também. Uma vez a velha burra, assustada e lamentável, quase caiu da cama em cima de mim ao tentar se curvar para olhar.
Acho que teria me esmagado como uma mosca. Que comédia teria sido. Depois de ter varrido todos os lugares que a assustavam, eu mostrava a pá vazia e dizia: Pronto, querida, está vendo? Eu peguei todas essas porcarias. Ela olhava primeiro para a pá e depois para mim. Não parava de tremer, com os olhos tão afogados nas próprias lágrimas que dançavam como pedras quando se olhava para elas dentro de um riacho. Então sussurrava: Ah, Dolores, elas são tão cinzentas, tão horríveis. Leva embora, por favor, leva embora. Eu deixava a vassoura e a pá vazia perto da minha porta, prontas para o próximo episódio, e voltava a tentar de tudo para acalmá-la. Para me acalmar também. E se você acha que eu não precisava me acalmar um pouco, tenha você que acordar sozinho naquele museu enorme no meio da noite, com um vento gritando lá fora e uma velha maluca gritando lá dentro. O meu coração parecia uma locomotiva, e eu mal conseguia respirar. Mas não podia deixar que Vera percebesse o meu estado, senão ela começaria a duvidar de mim. E aí, onde nós iríamos parar? Depois desses eventos, o que eu fazia na maioria das vezes era pentear o cabelo dela. Era o que parecia acalmá-la mais rápido. Vera gemia e chorava no começo, mas às vezes estendia os braços e me abraçava, com o rosto encostado na minha barriga. Lembro como as bochechas e a testa dela sempre ficavam quentes depois que tinha um ataque de bolinhas de poeira, e que às vezes ela chegava até a deixar a minha camisola molhada de lágrimas. Coitada. Nenhum de nós aqui sabe como é ser velha assim, como é ter demônios no seu encalço que você não sabe explicar nem pra si mesmo. Às vezes, nem meia hora com a escova de cabelo funcionava. Ela ficava olhando pro canto, além de mim, e de vez em quando inspirava e choramingava. Ou balançava a mão para a escuridão da cama e depois a puxava de volta, como se esperasse que alguma coisa lá embaixo tentasse morder. Uma ou duas vezes até eu pensei que via alguma coisa se mexendo lá embaixo e tive que botar a mão na boca para me segurar e não gritar. Era só a sombra da mão dela se mexendo, óbvio, eu sei disso. Mas é um exemplo do estado em que ela me deixava, né? Sim, até eu, que costumo ser tão cabeça dura quanto barulhenta. Quando nada adiantava, eu me deitava na cama com ela. Os braços dela me envolviam e me agarravam, e Vera deitava a cabeça no que restou dos meus seios, e eu envolvia os meus braços nela e a abraçava até ela pegar no sono. Depois saía da cama, bem devagar para não acordar, e voltava para o meu quarto. Houve algumas vezes em que nem isso eu fiz. Nessas vezes, que eram sempre quando ela me acordava no meio da noite com a gritaria, eu dormia com ela. Foi uma dessas noites que sonhei com as bolinhas de poeira. Só que no sonho eu não era eu era ela, presa naquela cama de hospital, tão gorda que eu não conseguia nem me virar sem ajuda. Com a perereca ardendo por causa de uma infecção urinária que não passava, porque ela sempre ficava úmida lá embaixo e não tinha resistência a mais nada. Era como um capacho dando boas-vindas para qualquer germe ou bactéria que aparecesse, pode-se dizer, e sempre ficava virada na direção certa. Olhei para o canto e vi uma coisa que parecia uma cabeça feita de poeira. Os olhos estavam virados para cima e a boca, cheia de dentes longos e tortos de poeira, estava aberta. Começou a ver na direção da cama, mas devagar. E quando rolou para o lado do rosto de novo, os olhos estavam me observando. E percebi que era Michael Donovan, o marido da Vera. Mas na segunda vez que o rosto apareceu era o meu marido. Era Joe St. George, com um sorriso cruel no rosto e muitos dentes compridos de poeira batendo. Na terceira vez não era ninguém que eu conhecesse, mas estava vivo. Estava com fome e pretendia rolar até onde eu estava para me comer. Acordei com um pulo tão grande que quase caí da cama. Era bem cedo, com o sol nascendo e deixando uma listra no chão. Vera ainda dormia. Ela havia babado no meu braço todo, mas de primeira nem tive força para limpar. Só fiquei deitada, tremendo e toda coberta de suor, tentando me convencer de que eu estava mesmo acordada e de que estava tudo bem. Como se faz, sabe? Depois de um pesadelo bem ruim. Por um segundo eu ainda vi aquela cabeça de poeira com os olhos grandes e vazios e os dentes compridos de poeira no chão ao lado da cama. Pra você ver como o sonho foi ruim. Depois sumiu. O chão e os cantos do quarto estavam limpos e vazios como sempre, mas desde aquele dia me pergunto se talvez Vera não tivesse me enviado aquele sonho, se eu não vi um pouco do que ela via nas vezes em que gritava. Talvez eu tenha captado um pouco do medo dela e me apropriado dele. Você acha que essas coisas acontecem na vida real ou só nos jornais baratos que vendem no mercado? Sei lá, mas sei que o sonho me deixou morrendo de medo. Bom, não importa. Basta dizer que gritar como louca nas tardes de domingo e no meio da noite era o terceiro jeito dela de ser uma filha da puta. Mas era muito triste mesmo assim. Toda a sacanagem dela era triste no fim das contas, embora não me impedisse de às vezes querer girar a cabeça dela como um carretel em um fuso, e acho que qualquer um menos a Santa Joana d'Arc teria sentido o mesmo. Acho que quando Suzy e Shauna me ouviram gritando naquele dia que eu quis matá-la, ou quando as pessoas me ouviram, ou nos ouviam gritando crueldades uma com a outra, bom, elas devem ter pensado que eu puxaria a saia e sapatearia no túmulo de Vera quando ela finalmente morresse.
E acho que você deve ter tido notícias de algumas dessas pessoas ontem e hoje. Certo, Andy? Não precisa responder. Todas as respostas de que preciso estão estampadas na sua cara. Parece um outdoor. Além do mais, eu sei que as pessoas amam falar. Falaram sobre mim e Vera, e houve uma falação danada sobre mim e Joey também. Algumas antes de ele morrer e mais ainda depois. Aqui no fim do mundo, a coisa mais interessante que uma pessoa pode fazer é morrer de repente. Já reparou? Então chegamos ao Joey. Ando com medo dessa parte e eu acho que não adianta mentir. Já contei que eu matei, então isso já está dito. Mas a parte difícil ainda está por vir. Como e por quê? E quando teve que ser? Pensei muito no Joey hoje, Andy, mas nele do que na Vera, para falar a verdade. Fiquei tentando lembrar como foi que acabei me casando com ele e de cara não consegui. Depois de um tempo me deu um pânico, como a Vera quando achava que tinha uma cobra dentro da fronha. Aí percebi qual era o problema. Eu estava procurando a parte do amor, como uma daquelas garotinhas tolas que a Vera contratava em junho e despedia antes da metade do verão porque não conseguiam seguir as regras. Eu estava procurando a parte do amor, e havia tão pouco disso mesmo em 1945, quando eu tinha 18 anos e ele 19, e tudo era novo. Sabe a única coisa que me ocorreu quando eu estava na escada hoje, congelando até a alma e tentando lembrar a parte do amor? Que ele tinha uma testa bonita. Eu me sentava perto dele na sala de estudos quando a gente estava no ensino médio, durante a Segunda Guerra Mundial, isso. E me lembro da testa dele, como era lisinha, sem uma única espinha. Havia algumas nas bochechas e no queixo, e Joey tinha a tendência a ter cravos nas laterais do nariz, mas a testa era lisa como creme. Eu me lembro de querer tocar nela, de sonhar com isso, para falar a verdade, de desejar provar se era tão lisa quanto parecia. E quando ele me convidou para o baile do segundo e do terceiro anos, eu aceitei e tive minha chance de tocar na testa dele. Era tão lisa quanto parecia, com o cabelo para trás em ondas lindas. Eu fiz carinho no cabelo dele e na testa lisa, no escuro, enquanto a banda dentro do salão do Demos Inn tocava Moonlight Cocaia. Depois de algumas horas sentada naqueles degraus bambos tremendo, isso me ocorreu, pelo menos. Então você pode ver que havia alguma coisinha lá, afinal. Claro que eu acabei tocando em bem mais do que só a testa em poucas semanas, e foi aí que eu cometi um erro. Agora vamos deixar uma coisa bem clara. Não estou dizendo que acabei passando os melhores dias da minha vida com aquele bêbado velho, só porque gostava da aparência da testa dele durante o 7º período na sala de estudos, quando a luz batia inclinada nela. Porra, não! O que eu estou tentando dizer é que essa é a parte amorosa de que consegui me lembrar hoje, e que isso me fez me sentir mal. Sentada na escada hoje perto de Head, ao pensar nesses velhos tempos, foi uma trabalheira danada. Foi a primeira vez que percebi que talvez tenha me vendido barato. E talvez tenha feito isso porque achei que barato era o melhor que gente como eu poderia esperar. Eu sei que foi a primeira vez que ousei pensar que merecia ser amada mais do que Joey St. George poderia amar alguém. Exceto ele mesmo, talvez. Você pode achar que uma velha insensível como eu não acredita no amor. Mas a verdade é que é a única coisa em que eu realmente acredito. Mas não teve muito a ver com o motivo de eu ter me casado com ele. Isso eu preciso admitir logo. Eu estava de 6 semanas de uma menininha na barriga quando aceitei o pedido e disse que ficaria com ele até que a morte nos separasse. E essa foi a parte mais inteligente de tudo. É triste, mas é verdade. O resto foram os motivos burros de sempre. E uma coisa que eu aprendi na vida é que motivos idiotas levam a casamentos idiotas. Eu estava cansada de brigar com a minha mãe. Eu estava cansada de levar bronca do meu pai. Todas as minhas amigas estavam se casando, conquistando a própria casa, e eu queria ser adulta como elas. Estava farta de ser uma garotinha boba. Joey disse que me queria, e eu acreditei. Ele disse que me amava, e eu acreditei também. E depois que ele falou e me perguntou se eu sentia o mesmo, pareceu que a resposta educada era dizer que sim. Eu estava com medo do que aconteceria comigo se eu não me casasse. Se eu teria para onde ir, o que teria que fazer, ou quem cuidaria do meu bebê enquanto eu estivesse trabalhando. Sei que tudo isso vai parecer bobagem se você um dia escrever, Nancy, mas o mais bobo é que eu conheço umas 10 mulheres, garotas com quem estudei um dia, que se casaram pelos mesmos motivos e a maioria ainda está casada. E muitas delas estão só aguentando na esperança de viver mais do que o homem para poder enterrá-lo e sacudir os peidos de cerveja dele do lençol para sempre. Em 1952, mais ou menos, eu já tinha me esquecido da testa. E em 1956, também não tinha muita utilidade para o resto dele. E acho que comecei a odiá-lo quando o Kennedy assumiu depois do Ike. Mas só pensei em matá-lo depois. Achei que ficaria com Joey porque meus filhos precisavam de um pai, mesmo que não houvesse nenhum outro motivo. Não é uma piada, mas é a verdade. Juro que é. E juro outra coisa também. Se Deus me desse uma segunda chance, eu o mataria de novo, mesmo que eu ardesse no fogo dos infernos para sempre. O que deve acontecer mesmo.
Acho que todo mundo que não é recém-chegado em Littletown sabe que eu matei. E a maioria deve achar que sabe o motivo. Acham que é por causa do jeito que ele colocava as mãos em mim. Mas não foram as mãos dele em mim que o levaram à morte. E a verdade é que, apesar do que as pessoas da ilha achavam na época, ele não relou a mão em mim durante os últimos 3 anos do nosso casamento. Eu o curei dessa tolice no final de 1960 ou começo de 1961. Até lá ele me batia muito, sim. Não posso negar. E eu aguentava. Também não posso negar isso. A primeira vez foi na segunda noite após o casamento. Tínhamos ido passar o fim de semana em Boston, na nossa lua de mel, e ficamos no Parker House. Éramos 2 ratinhos do interior, sabe? Com medo de nos perdermos. Joy disse que não ia gastar de jeito nenhum os $25 que os meus pais tinham nos dado de presente em um trajeto de táxi só porque ele não conseguia chegar no hotel. Nossa, como aquele homem era burro. Óbvio que eu era também, mas uma coisa que Joy tinha e eu não. E fico feliz por isso. Era aquela natureza eternamente desconfiada. Ele achava que toda a raça humana queria fazê-lo de idiota ou ferrar com a vida dele. E eu pensei muitas vezes que quando Joy ficava bêbado, era por ser o único jeito de ele conseguir dormir sem permanecer com o olho aberto. Bom, mas isso não tem nada a ver com nada. O que eu queria contar é que fomos pro restaurante na noite de sábado. Jantamos bem e voltamos pro quarto. Lembro que Joy já estava andando torto no corredor. Ele tinha tomado 4 ou 5 cervejas no jantar, depois das 9 ou 10 que tinha tomado ao longo da tarde. Quando entramos no quarto, ele ficou parado, me olhando por tanto tempo que perguntei se ele estava vendo alguma coisa em mim. Não, disse ele. Mas eu vi um homem lá no restaurante olhando embaixo do seu vestido, Dolores. Os olhos dele estavam quase saltados. E você sabia que ele estava olhando, né? Quase falei que Gary Cooper poderia estar sentado no carro com Rita Hayworth, que eu nem teria percebido. Mas pensei, pra quê? Não adiantava discutir com Joy quando ele bebia. Eu não tinha entrado naquele casamento cega, e não vou tentar fingir que entrei. Se tinha um homem olhando embaixo do meu vestido, por que você não foi lá mandar ele fechar os olhos, Joy? Perguntei. Era piada. Talvez eu estivesse tentando desviar do assunto, não lembro, mas ele não achou que era piada. Disso eu me lembro. Joy não era um homem de piadas. Na verdade, eu tenho que confessar que ele quase não tinha senso de humor. Isso é algo que eu não sabia quando me casei com ele. Na época achava que senso de humor era que nem nariz ou um par de orelhas, que alguns funcionavam melhor do que outros, mas todo mundo tinha. Ele me segurou, me jogou em cima do joelho e me bateu com o sapato. Pelo resto da sua vida, ninguém além de mim vai saber qual é a cor da sua calcinha, Dolores. Ele disse. Está me ouvindo? Ninguém além de mim. Até achei que era uma brincadeirinha de amor. Ele fingindo estar com ciúmes para me elogiar. Isso para você ver como eu era boba. Foi ciúme, sim, mas não teve nada a ver com amor. Foi mais como um cachorro que bota a pata sobre o osso e rosna se você chegar perto demais. Eu não sabia disso na época, então aguentei. E aguentei depois porque achei que um homem bater na esposa de tempos em tempos fazia parte do casamento. Não uma parte boa. Só que limpar a privada também não é uma parte boa e a maioria das mulheres sempre fez uma boa cota disso depois que o vestido de noiva e o véu são guardados no sótão. Não é, Nancy? O meu próprio pai colocava as mãos na minha mãe de tempos em tempos e eu acho que foi daí que tirei a ideia de que era assim mesmo. Só uma coisa que eu precisava aguentar. Eu amava muito o meu pai. E os dois se amavam muito, mas ele era um homem agressivo quando algo o incomodava. Eu me lembro de uma vez, eu devia ter uns 9 anos, quando meu pai chegou depois de cortar feno no campo de George Richards, lá no West End, e a minha mãe não estava com o jantar dele pronto. Não lembro mais porque não estava pronto, mas me lembro direitinho do que aconteceu quando ele entrou. O meu pai estava só de macacão. Tinha tirado as botas e as meias na entrada porque estavam sujas, e o rosto e os ombros estavam bem vermelhos, queimados. O cabelo suado grudava nas têmporas e havia um pedaço de feno na testa, bem no meio das linhas que atravessavam. Ele parecia estar com calor, cansado e pronto para ficar furioso. Entrou na cozinha e não tinha nada na mesa além de uma jarra de água com flores dentro. Ele se virou para minha mãe e disse: "Cadê o meu jantar, sua idiota?" Ela abriu a boca, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele enfiou a mão na cara dela e a empurrou para o canto. Eu estava parada na entrada da cozinha e vi tudo. Ele veio andando na minha direção, com a cabeça baixa e o cabelo meio que caindo nos olhos. Sempre que vejo um homem andando para casa daquele jeito, cansado do dia de trabalho e com a marmita na mão, penso no meu pai. Fiquei com medo. Quis sair da frente porque achei que ele viria para cima de mim também, só que as minhas pernas estavam pesadas demais para eu me mexer. Mas ele não fez isso. O meu pai me ergueu com as mãos grandes e quentes e me tirou do caminho para sair pelos fundos. Ele se sentou no bloco de cortar lenha com as mãos no colo e a cabeça baixa, como se estivesse observando-as.
Assustou as galinhas de primeira, mas elas voltaram depois de um tempo e começaram a bicar em volta dos sapatos dele. Achei que meu pai as chutaria, faria as pernas voarem, mas também não fez isso. Depois de um tempo olhei para minha mãe. Ela ainda estava sentada no canto. Tinha colocado um pano de prato no rosto e chorava embaixo. Os braços estavam cruzados sobre os seios. É disso que mais me lembro, apesar de não saber por quê. Os braços dela cruzados sobre os seios daquele jeito. Eu me aproximei e a abracei, e quando ela sentiu os meus braços, me abraçou também. Em seguida tirou o pano do rosto e usou para secar os olhos. Falou para eu ir lá atrás perguntar para o meu pai se ele queria um copo de limonada gelada ou uma garrafa de cerveja. Fala para ele que só tem 2 garrafas, disse ela. Se ele quiser mais, vai ter que ir até o mercado, então é melhor nem começar. Fui lá fora e falei com ele, que disse que não queria cerveja, mas um copo de limonada seria perfeito. Fui correndo buscar. A minha mãe estava preparando o jantar. O rosto dela ainda estava meio inchado de chorar, mas ela cantarolava uma melodia, e naquela noite, os 2 balançaram as molas da cama como faziam na maioria das noites. Ninguém fez nada, nem deu mais um pio sobre o assunto. Na época, esse tipo de coisa era chamada de corretivo doméstico e era parte do trabalho de um homem. E se eu pensei nisso depois, foi só que a minha mãe devia ter merecido, senão meu pai nunca teria feito o que fez. Houve algumas outras vezes em que ouvi dar um corretivo nela, mas essa é a que eu lembro melhor. Nunca ouvi dar um soco nela, como o Joey fazia comigo às vezes, mas uma vez ele bateu nas pernas dela com um pedaço de vela de lona molhada, e isso deve ter doído de um jeito absurdo. Só sei que deixou marcas vermelhas que ficaram até o fim da tarde. Ninguém mais chama isso de corretivo doméstico. O termo saiu de moda até onde eu sei e já vai tarde, mas cresci com a ideia de que quando mulheres e crianças saem da linha, é função do homem levá-las de volta. Mas não estou dizendo que, só porque eu cresci com a ideia, achava certo. Não vou me deixar me safar tão fácil. Eu sabia que um homem colocar as mãos em uma mulher não tinha muito a ver com correção, mas deixei Joy fazer isso comigo por muito tempo mesmo assim. Acho que eu estava cansada demais de cuidar da casa, fazer faxina para os turistas de verão, cuidar da família e tentar resolver os problemas de Joy com os vizinhos para pensar nisso. Ser casada com Joy? Ah, merda. Como é qualquer casamento? Acho que todos são diferentes, mas não tem um que seja o que parece para quem olha de fora. Isso eu posso dizer. O que as pessoas veem da vida de um casal e o que realmente acontece entre os dois costuma ser no máximo parecido. Às vezes é horrível e às vezes é engraçado, mas normalmente é como todas as outras partes da vida. Os dois ao mesmo tempo. O que as pessoas acham é que Joey era um alcoólatra que batia em mim e provavelmente nos filhos também quando estava bêbado. Acham que a coisa chegou ao limite e que eu carimbei o passaporte dele por isso. É verdade que Joey bebia e que às vezes ia a reuniões do AA em Jonesport, mas não era mais alcoólatra do que eu. Ficava bêbado em intervalos de 4 a 5 meses, em geral com gentinha como Rick Thibodeau ou Steve Brooks, homens que eram de fato alcoólatras. Mas aí ficava sem encher a cara, exceto por um golinho ou outro quando chegava de noite. Não mais do que isso, porque quando tinha uma garrafa gostava de fazer durar. Dos verdadeiros alcoólatras que conheci na vida, nenhum estava interessado em fazer nenhuma garrafa de nada durar. Nem Jim Beam, nem Old Duck, nem mesmo o anticongelante coado em tecido de algodão. Um verdadeiro bêbado só está interessado em 2 coisas: acabar com o que tem em mãos e procurar mais. Não, ele não era alcoólatra, mas não se importava que as pessoas achassem que era. Era bom para conseguir trabalho, principalmente no verão. Acho que o jeito como as pessoas pensam sobre os alcoólicos anônimos mudou ao longo dos anos. Sei que agora falam bem mais sobre o assunto, mas algo que não mudou é o jeito como tentam ajudar alguém que alega que começou a se esforçar para mudar. Joey passou um ano inteiro sem beber, ou pelo menos sem falar sobre isso quando bebia, e fizeram uma festa para ele em Jonesport. E deram um bolo e uma medalha até. Então, quando ia procurar um serviço no verão, a primeira coisa que ele dizia era que era um alcoólatra em recuperação. Se você não quiser me contratar por isso, eu não vou ter ressentimento, dizia. Mas eu tenho que contar. Estou indo a reuniões do AA há mais de um ano, e eles dizem que a gente não pode ficar sóbrio se não puder ser honesto. Aí ele tirava o medalhão dourado de um ano e mostrava para a pessoa, o tempo todo parecendo apenas se penitenciar por um mês inteiro composto de domingos. Acho que 1 ou 2 até choraram quando Joey contou que estava dando um passo de cada vez e indo devagar no processo de deixar tudo para trás e permitir que Deus agisse cada vez que a vontade de beber batia, o que acontecia a cada 15 minutos, de acordo com ele. As pessoas aceitavam na hora, e várias vezes, por 50 centavos ou $1 a mais do que pretendiam pagar. Era de se pensar que o truque não funcionaria mais depois do Labor Day, mas deu muito certo até aqui na ilha, onde todo mundo ouvia todos os dias e devia saber a verdade.
A verdade é que na maioria das vezes em que me bateu, Joe estava sóbrio. Quando enchia a cara, não me dava a menor bola. Aí em 1960 ou 1961, ele chegou uma noite depois de ajudar Charlie de espiãozaria a tirar o barco da água, e quando se inclinou para pegar uma Coca-Cola na geladeira, percebi que a calça dele estava rasgada na bunda. Dei risada. Não consegui me segurar. Ele não disse nada, mas quando fui até o fogão olhar o repolho, porque eu estava fazendo um jantar cozido naquela noite, lembro como se fosse ontem. Ele pegou um pedaço de pau e bateu na minha lombar. Doeu pra cacete. Só quem já levou um soco no rim sabe do que estou falando. Eles parecem pequenos, quentes e pesados, como se fossem se soltar do que o segura no lugar e afundar, como chumbo jogado num balde. Manquei até a mesa e me sentei em uma cadeira. Teria caído se a cadeira estivesse mais distante. Fiquei ali, esperando para ver se a dor passaria. Não chorei exatamente, porque não queria assustar as crianças, mas as lágrimas escorreram pelo meu rosto mesmo assim. Não consegui segurá-las. Foram lágrimas de dor, do tipo que não dá para conter por ninguém nem por nada. Nunca ria de mim, sua filha da puta, disse Joey. E então jogou a lenha que usou para me bater de volta na caixa de madeira e se sentou para ler o American. Você já devia saber disso há mais de 10 anos. Levei 20 minutos para conseguir sair daquela cadeira. Tive que chamar a Selena para baixar o fogo dos legumes e da carne, apesar de o fogão estar a 4 passos de distância. Por que você não faz isso, mamãe? Perguntou ela. Eu estava vendo o desenho com o Joey. Eu estou descansando, respondi. Isso mesmo, disse o Joey, por trás do jornal. Ela falou demais e a boca ficou frouxa. Então ele riu. Foi isso. Bastou aquela risada. Foi naquela hora que decidi que ele nunca mais bateria em mim, a não ser que quisesse pagar caro por isso. Jantamos como sempre, e depois vimos televisão como sempre. Eu e as crianças maiores no sofá e o pequeno Pete no colo do pai na poltrona. Pete cochilou lá mesmo, como fazia com frequência, por volta das 7:30, e Joey o levou para a cama. Mandei Joey Jr. ir dormir 1 hora depois e Selena foi às 9. Normalmente eu ia para a cama às 10 e Joey ficava acordado até por volta de meia-noite, cochilando, vendo um pouco de televisão, lendo as partes do jornal que tinha perdido da primeira vez e tirando meleca. Isso para você ver, Frank, que você não é tão ruim. Algumas pessoas nunca perdem o hábito, nem quando adultas. Naquela noite não fui para a cama como nos outros dias. Fiquei sentada na sala com Joey. As minhas costas estavam um pouco melhores, boas o suficiente para eu fazer o que tinha que fazer, pelo menos. Talvez eu estivesse nervosa, mas se estava, não lembro. Estava esperando que ele cochilasse e ele finalmente cochilou. Eu me levantei, fui até a cozinha e peguei a jarrinha de leite na mesa. Não fui até lá especificamente para pegar isso. Estava lá porque era a noite de Joey Jr. tirar a mesa e ele tinha se esquecido de guardar na geladeira. Joey Jr. sempre esquecia alguma coisa. De guardar a jarrinha de leite, de botar a tampa da manteigueira, de dobrar o pacote de pão para que a primeira fatia não ficasse dura. Agora, quando eu vejo na televisão, fazendo um discurso ou dando uma entrevista, é nisso que acabo pensando. E me pergunto o que os democratas pensariam se soubesse que o líder majoritário do Senado pelo estado do Maine não conseguia nem esvaziar a mesa toda quando tinha 11 anos. Mas sinto orgulho dele. E nunca, nem por um segundo, duvide disso. Sinto orgulho mesmo ele sendo um maldito democrata. Enfim, ele conseguiu esquecer a coisa certa naquela noite. Era pequena, mas era pesada, e a sensação foi perfeita na minha mão. Fui até a caixa de madeira e peguei a machadinha de cabo curto que deixávamos na prateleira de cima. Aí voltei para a sala, onde Joey cochilava. Eu estava com a jarrinha na mão direita e bati com ela na lateral da cara dele. Acho que se quebrou em uns 1000 pedaços. Ele se sentou rapidinho quando fiz isso, Andy, e você devia ter ouvido o barulho que ele fez. Alto? Deus do céu! Estava mais para um touro com um pinto preso no portão. Os olhos se arregalaram e ele levou a mão à orelha que já sangrava. Havia pontinhos de leite secando na bochecha e naqueles pelos ralos na lateral do rosto que ele chamava de costeleta. Adivinha, Joey? Não estou mais cansada. Falei. Ouvi Selena pular da cama, mas não ousei me virar. Correria sério risco se fizesse isso. Quando queria, ele sabia ser rápido. Eu segurei a machadinha com a mão esquerda na lateral do corpo, com o avental quase cobrindo. E quando Joey começou a se levantar da cadeira, mostrei a machadinha a ele. Se não quiser isso na sua cabeça, Joey, é melhor você se sentar de novo. Falei. Por um segundo achei que ele ia se levantar de qualquer jeito. Se tivesse se levantado, teria sido o fim dele ali mesmo, porque eu não estava de brincadeira. Ele percebeu e parou com a bunda a uns 10 centímetros do assento. Mamãe? Chamou Selena da porta do quarto. Volta pra cama, meu bem. Falei sem tirar os olhos de Joey nem por um segundo. Seu pai e eu estamos tendo uma pequena discussão aqui. Está tudo bem? Está? Não está, Joey? Falei.
Aham, tudo ótimo, concordou ele. Eu a ouvia dar alguns passos para trás, mas não ouvi a porta do quarto se fechar por um tempo. 10, talvez 15 segundos, e soube que ela estava ali parada, nos olhando. Joey não se mexeu, com o braço apoiado na poltrona e a bunda levantada do assento. Aí ouvimos a porta ser fechada, e isso pareceu fazer Joey perceber como ele devia parecer um pateta, meio na poltrona, meio levantado, com a outra mão sobre a orelha e pontinhos de leite escorrendo pela lateral do rosto. Ele se sentou de vez e afastou a mão. Ela e a orelha estavam cheias de sangue, mas a mão não estava inchando, e a orelha sim. Ah, filha da puta, você vai pagar caro, disse. Vou? Então é melhor você se lembrar do seguinte, Joey St. George. O que você fizer comigo vai receber em dobro. Ele estava sorrindo para mim como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Ora, então acho que eu vou ter que te matar, né? Entreguei a machadinha quase antes de as palavras terem saído pela boca dele. Não tinha pensado em fazer isso, mas assim que o vi assegurando, soube que era a única coisa que eu poderia ter feito. Vai? Falei. Mas faz de uma vez, para eu não ter que sofrer. Ele olhou de mim para a machadinha, então para mim de novo. A expressão de surpresa no rosto dele teria sido cômica se a situação não fosse tão séria. Aí, depois que acabar, é melhor esquentar o jantar e comer mais um pouco. Falei. Come até estourar porque você vai ser preso e que eu saiba não serve em nada de bom preparado em casa da prisão. Você vai para Belfast primeiro, acho. Acho que tem um daqueles macacões laranja do seu tamanho. Cala a boca, vadia, ele disse. Mas eu não calei. Depois disso, é provável que você vá para Shawshank. E eu sei que lá não tem comida quente na mesa. Não deixam você sair para jogar pôquer na sexta-noite com seus amigos. Só peço que você seja rápido e não deixe as crianças verem a sujeira quando acabar. Nessa hora, fechei os olhos. Tinha quase certeza de que ele não faria, mas ter quase certeza não adianta de nada quando é a sua vida em jogo. Foi algo que descobri naquela noite. Fiquei parada, de olhos fechados, na total escuridão, me perguntando como seria sentir aquela machadinha partir o meu nariz, os meus lábios e os meus dentes. Eu me lembro de pensar que era provável que sentisse o gosto das farpas de madeira na lâmina antes de morrer, e me lembro de ter ficado feliz de ter afiado a machadinha 2 ou 3 dias antes. Se ele ia me matar, eu não queria que fosse como uma machadinha cega. Tive a impressão de ficar ali parada por uns 10 anos. Mas aí ele falou, meio mal-humorado e puto da vida. Você vai se aprontar pra cama ou vai ficar aí parada como Helen Keller tendo um sonho erótico? Quando abri os olhos, ele tinha colocado a machadinha embaixo da poltrona. Dava pra ver a ponta do cabo saindo por baixo da saia. O jornal estava caído nos pés dele, em formato de tenda. Ele se curvou, pegou e o sacudiu, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas havia sangue escorrendo da orelha pela bochecha e as mãos dele estavam tremendo a ponto de o jornal farfalhar. Joey tinha deixado marcas de digital em vermelho na primeira e na última página, e decidi queimar aquela porcaria antes de ele ir para a cama, para que as crianças não vissem e ficassem se perguntando o que havia acontecido. Vou vestir a camisola daqui a pouco, mas vamos ter uma conversinha sobre isso primeiro, Joey. Ele olhou para cima e disse com a boca apertadinha. Não me venha com abusos, Dolores. Seria um erro muito, muito grande. Você não vai querer me provocar. Eu não estou provocando, falei. Seus dias de me bater acabaram. É só isso que eu quero dizer. Se fizer de novo, um de nós vai para o hospital. Ou para o necrotério. Ele me olhou por muito tempo, Andy, e eu o encarei de volta. A machadinha não estava na mão dele, e sim embaixo da poltrona, mas isso não importava. Eu sabia que, se baixasse os olhos antes dele, os socos no pescoço e as porradas nas costas não terminariam nunca. Mas ele finalmente olhou para o jornal de novo e murmurou. Vai ser útil, mulher. Traz uma toalha para minha cabeça, já que você não consegue fazer mais nada. Estou enchendo a camisa de sangue. Essa foi a última vez que ele me bateu. Lá no fundo, Joe era um covarde. Entende? Apesar de eu nunca ter dito a palavra em voz alta para ele, nem naquela ocasião, nem nunca. Fazer isso é a atitude mais perigosa que alguém pode ter, eu acho. Porque um covarde tem mais medo de ser descoberto do que de qualquer outra coisa, até de morrer. Óbvio que eu saiba que Joey tinha um ponto fraco. Nunca teria ousado bater na cabeça dele com aquela jarra se não tivesse achado que tinha uma boa chance de sair na vantagem. Além do mais, percebi algo quando me sentei naquela cadeira para esperar que os meus rins parassem de doer depois que ele bateu em mim. Se não o enfrentasse naquele momento, eu provavelmente nunca o enfrentaria. Por isso, fiz o que fiz. E quer saber? Bater em Joey com a jarrinha foi a parte fácil. Para fazer isso, tive que me libertar da lembrança do meu pai empurrando a minha mãe e batendo na parte de trás das pernas dela com aquele pedaço de lona molhada. Superar essas lembranças foi difícil porque eu amava muito os dois, mas no final eu consegui. Acho que porque precisei. E estou grata por ter precisado, no mínimo porque Selena nunca vai ter que se lembrar da mãe sentada no canto chorando com um pano de prato na cara.
A minha mãe aguentava quando o marido batia nela, mas eu que não vou ficar julgando os dois. Talvez ela tivesse que aguentar e talvez ele tivesse que bater para não ser diminuído pelos homens com quem tinha que conviver e trabalhar todos os dias. Eram outros tempos. A maioria das pessoas não percebe o quanto. Mas isso não significava que eu tinha que aguentar só porque havia sido pateta a ponto de me casar com Joey. Não tem nada de corretivo em um homem bater em uma mulher com os punhos ou um pedaço de lenha. E no fim das contas, decidi que não ia aguentar aquilo de gente como Joey St. George, nem de nenhum outro homem. Houve ocasiões em que ele ergueu a mão para mim, mas aí pensava melhor. Às vezes, quando a mão estava levantada, querendo bater, mas sem ousar bater, eu via nos olhos dele que Joe estava se lembrando da jarra. E talvez da machadinha também. Aí ele fingia que havia erguido a mão porque precisava se coçar ou secar a testa. Essa foi uma lição que ele aprendeu de primeira. Talvez a única. Outra coisa resultou da noite em que ele me bateu com um pedaço de lenha e eu bati de volta com a jarra. Não gosto de tocar no assunto. Sou uma dessas pessoas antiquadas que acredita que o que acontece entre quatro paredes deve ficar entre quatro paredes. Mas acho que tenho que falar, porque acho que é parte do motivo de as coisas terem tomado o rumo que tomaram. Apesar de estarmos casados e continuarmos morando sob o mesmo teto por mais 2 anos, talvez quase 3, não consigo lembrar direito. Ele só tentou se aproveitar dos privilégios dele comigo poucas vezes depois disso. Ele... O que, Andy? Claro que estou falando da impotência. De que mais seria? Do direito de Joey de usar as minhas calcinhas se tivesse vontade? Eu nunca recusei. Ele que não conseguia mais fazer. Ele não era o que se chamaria de homem que quer todas as noites. Nem no começo. Eu também não era de querer. Era sempre papum, obrigado, boa noite. Ainda assim, ele ficou interessado a ponto de subir em mim 1 ou 2 vezes por semana, até eu bater nele com a jarrinha. Em parte, deve ter sido a bebida. Ele estava bebendo bem mais naqueles últimos anos. Mas acho que não foi só isso. Eu me lembro de uma noite ele rolar de cima de mim depois de uns 20 minutos bufando inutilmente com aquela coisinha pendurada, mole como um macarrão. Não sei quanto tempo depois da noite da jarra isso aconteceu, mas sei que foi depois porque me lembro de sentir os rins latejando e pensar que logo eu me levantaria para tomar uma aspirina e ver se parava de sentir dor. Olha aí, disse ele, quase chorando. Espero que esteja satisfeita, Dolores. Você está? Fiquei quieta. Às vezes, qualquer coisa que uma mulher diga para um homem vai ser a coisa errada. Está? Está satisfeita, Dolores? Ele repetiu. Continuei quieta, deitada, encarando o teto e ouvindo o vento lá fora. Estava vindo do leste naquela noite e dava para ouvir o mar. É um som que sempre amei. Me acalma. Ele se virou e sentiu o bafo de cerveja na minha cara, rançoso e azedo. Apagar a luz ajudava, mas não ajuda mais. Dá para ver sua cara feia mesmo no escuro. Joe esticou a mão, pegou meu peito e sacudiu. Isso aqui, mole e achatado como uma panqueca. A sua buceta é pior ainda. Meu Deus, você não tem nem 35 anos e comer você é como comer uma poça de lama. Pensei em dizer, se eu fosse uma poça de lama ainda dava para enfiar mesmo mole, Joy. É como isso te daria alguma paz? Mas fiquei de bico calado. Patrícia Claiborne não criou nenhuma trouxa, como eu falei. Passamos mais um tempo em silêncio. Eu tinha praticamente decidido que Joey havia dito coisas cruéis o suficiente para conseguir pegar no sono, e estava pensando em ir buscar a aspirina quando ele falou de novo e, dessa vez, eu tenho quase certeza de que estava mesmo chorando. Eu queria nunca ter visto a sua cara, disse ele, e depois, por que você não usou aquela maldita machadinha para cortar fora, Dolores? Teria dado no mesmo. Isso para você ver que eu não era a única que achava que a porrada com a jarra de leite, e eu via que a dinâmica em casa ia mudar, pode ter tido a ver com o problema dele. Mas continuei em silêncio, só esperando para ver se ele ia dormir ou tentar pôr as mãos em mim de novo. Ele estava deitado ali, pelado, e eu sabia qual era o primeiro lugar que eu ia atacar se ele tentasse. Pouco depois, ouvi ele roncar. Não sei se foi a última vez que ele tentou ser homem comigo, mas se não foi, foi uma das últimas. Nenhum dos amigos dele ficou sabendo de nada, claro. Ele que não ia contar que a esposa tinha dado nele com uma jarra e que a fuinha não levantava mais a cabeça, né? Mas o Joey... Então, quando os outros enchiam a boca para falar de como estavam botando as esposas na linha, ele enchia a boca junto, dizendo que tinha me dado uma surra por ter sido abusada com as palavras. Ou talvez por ter comprado um vestido em Jonesport sem perguntar se tinha problema pegar dinheiro no pote de biscoitos. Como eu sei? Ué, porque tem horas em que consigo prestar atenção no que estou ouvindo em vez de abrir a boca. Sei que é difícil de acreditar depois de me ouvir aqui hoje, mas é verdade. Eu me lembro de uma vez em que estava trabalhando em meio período para os Marshall. Lembra do John Marshall, Angel, que sempre ficava falando de construir uma ponte até o continente?
E a campainha de lá tocou. Eu estava sozinha na casa, então corri para atender e escorreguei um tapete. Caí com tudo na quina da lareira. Ficou um hematoma enorme no meu braço, acima do cotovelo. 3 dias depois, quando o hematoma estava passando de marrom escuro para aquele verde amarelado, encontrei Yvette Anderson no vilarejo. Ela estava saindo do mercado e eu estava entrando. Ela olhou para o hematoma no meu braço e quando falou comigo a voz dela transbordava a pena. Só uma mulher que viu algo que a deixa mais feliz do que um porco chafurdando pode transbordar daquele jeito. Os homens são horríveis, Dolores, ela disse. Bom, às vezes eles são e às vezes não são, respondi. Ela não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Estava mais preocupada em comprar as costeletas de porco em promoção naquele dia antes que acabasse. Ela bateu no meu braço de levinho, o que não tinha hematoma, e disse: Você tem que ser forte, tudo vai dar certo. Já passei por isso e sei bem. Vou rezar por você, Dolores. Ela falou essa última parte como se tivesse acabado de me dizer que ia me dar $1 milhão e saiu andando pela rua. Entrei no mercado ainda mais intrigada. Teria achado que ela tinha perdido um parafuso, mas qualquer um que já passou um tempo com Yvette sabe que ela não tem muitos a perder. Eu estava na metade das compras quando me dei conta. Fiquei olhando Skip Porter pesar as minhas costeletas, com a cesta do mercado pendurada no braço e a cabeça jogada para trás, soltando uma risada que vinha do fundo da barriga, como se faz quando se sabe que não dá para fazer mais nada além de gargalhar. Skip olhou para mim e disse: Está tudo bem, dona St. George? Estou ótima, só pensei em uma coisa engraçada, respondi, e voltei a rir. Estou vendo, disse Skip, e voltou a olhar a balança. Que Deus abençoe os Porter, Andy. Enquanto eles ficarem, vai ter pelo menos uma família na ilha que sabe cuidar da própria vida. Enquanto isso, eu continuei rindo. Algumas pessoas me olharam como se eu tivesse ficado maluca, mas não me importei. Às vezes a vida é tão engraçada que a gente tem que rir. A Yvette é casada com Tommy Anderson, claro. E Tommy era um dos amigos de cerveja e poker de Joy no final dos anos 1950 e começo dos anos 1960. Um grupo tinha ido à nossa casa 1 ou 2 dias depois que machuquei o braço para tentar fazer a compra mais recente de Joy, uma picape Ford funcionar. Era meu dia de folga, então levei uma jarra de chá gelado para eles, na esperança de deixá-los longe da espuma da cerveja pelo menos até o pôr do sol. Tommy deve ter visto o hematoma quando estava servindo o chá. Talvez tenha perguntado ao Joy o que tinha acontecido depois que entrei, ou talvez só tenha comentado. Enfim, Joy St. George não era sujeito de perder uma oportunidade, pelo menos não uma assim. Na volta para casa do mercado, enquanto eu pensava no assunto, a única coisa que fiquei curiosa para saber era o que Joy havia dito para Tommy e os outros que eu tinha feito. Se tinha me esquecido de deixar os chinelos dele debaixo do fogão para estarem quentinhos quando ele os calçasse, talvez. Ou se tinha deixado o feijão ficar mole demais na noite de sábado. Seja lá o que for, Tommy foi para casa e contou para Yvette que Joy St. George tinha precisado dar um corretivo na esposa. E tudo o que eu fiz foi bater na quina da lareira dos Marshall quando corri para ver quem estava à porta. Não é disso que estou falando quando digo que tem 2 lados em um casamento, o de fora e o de dentro. As pessoas da ilha viam a mim e Joy como viam a maioria dos casais da nossa idade. Nem felizes demais, nem tristes demais. Em geral, apenas levando a vida como 2 cavalos puxando uma carroça. Podem não notar um ao outro como antes, e podem não se dar tão bem quanto antes quando se notam, mas estão presos lado a lado, seguindo pela estrada mesmo assim, sem morder um ao outro, nem enrolar, nem fazer nenhuma das outras coisas que fazem o chicote cantar. Mas as pessoas não são cavalos, e um casamento não é muito como puxar uma carroça, apesar de eu saber que às vezes parece isso para quem olha de fora. O pessoal da ilha não sabia da jarrinha de leite, nem que Joy chorou no escuro e disse que desejava nunca ter visto minha cara feia. Isso não foi o pior. O pior só começou por volta de 1 ano depois que deixamos de ter alguma relação na cama. É engraçado, né? Que as pessoas podem olhar uma coisa e tirar uma conclusão completamente diferente sobre o motivo de ter acontecido. Mas é natural. Desde que você lembre que a parte de dentro e a de fora de um casamento em geral não são muito parecidas. O que vou contar agora estava na parte de dentro do nosso, e até hoje sempre achei que ficaria lá. Ao olhar para trás, acho que o problema deve ter surgido de verdade em 1962. Selena tinha começado o ensino médio no continente. Estava muito bonita e lembro que no verão, quando o 9º ano acabou, ela se dava melhor com o pai do que nos 2 anos anteriores. Eu estava com medo dos anos de adolescência dela, porque previa muitas brigas entre os dois à medida que ela crescesse e começasse a questionar as ideias dele e o que Joy via, cada vez mais, como direitos dele sobre a filha. Mas houve um pequeno período de paz, tranquilidade e sentimentos bons entre os dois, quando ela ia vê-lo trabalhar nas latas velhas dele atrás da casa ou se sentava ao lado do pai no sofá enquanto a gente via televisão à noite. O pequeno Pete não gostou muito desse arranjo, pode ter certeza, e fazia perguntas sobre o dia dele durante os comerciais.
Joy respondia de um jeito calmo e pensativo com o qual eu não estava acostumada, mas meio que lembrava. Eu lembrava do ensino médio, de quando a gente estava começando a se conhecer e ele estava decidindo que, sim, queria me cortejar. Ao mesmo tempo, ela se afastou de mim. Ainda fazia as tarefas que eu mandava e às vezes falava sobre o dia na escola, mas só se eu me esforçasse e arrancasse as informações. Tinha uma frieza que não estava lá antes, e foi só depois que comecei a juntar as peças e perceber como tudo apontava para a noite em que ela saiu do quarto e nos viu. O pai, com a mão sobre a orelha e sangue escorrendo entre os dedos, a mãe parada na frente dele com uma machadinha. Joy nunca foi o tipo de homem que deixava certas oportunidades passar, eu já falei, e isso foi mais do mesmo. Ele tinha contado a Tommy Anderson um tipo de história. A que contou a filha era de uma perspectiva diferente, mas saída do mesmo livro. Acho que no começo não havia nada na cabeça dele além de ressentimento. Ele sabia o quanto eu amava Selena e deve ter pensado que contar para ela como eu era cruel e mal-humorada, talvez até perigosa, seria uma bela vingança. Tentou virá-la contra mim e, apesar de nunca ter se saído bem nisso, conseguiu ficar mais próximo dela do que quando era pequenininha. E por que não? Selena sempre teve um coração grande e eu nunca tinha visto um homem com tanto talento pro coitadismo como Joy. Ele entrou na vida dela e, depois disso, deve ter reparado como a filha estava ficando bonita e decidido que queria mais dela do que só que ouvisse o que lhe falava ou entregasse uma ferramenta quando ele estava embaixo do motor de uma lata velha qualquer. Enquanto tudo isso estava acontecendo e eu percebia as mudanças, ficava por perto, trabalhando em 4 empregos diferentes e tentando manter as contas em dias para guardar um pouco toda semana para a faculdade das crianças. Não percebi nada até ser quase tarde demais. Ela era uma garota cheia de vida e faladora, a minha Selena, e sempre queria agradar. Quando você pedia para ela pegar alguma coisa, ela não ia andando, ia correndo. Quando ficou mais velha, cuidava do jantar enquanto eu estava fora trabalhando e nunca precisei pedir. No começo ela queimou a comida algumas vezes e Joy chamou a atenção ou debochou dela. Selena chegou a ir chorando pro quarto mais de uma vez. Mas ele parou de fazer isso nessa época da qual estou falando. Nessa ocasião, na primavera e no verão de 1962, ele agia como se todas as tortas da filha fossem pura ambrosia, mesmo que a massa parecesse cimento. E babava pelo bolo de carne dela como se fosse culinária francesa. Selena ficava feliz com os elogios, claro. Qualquer um teria ficado. Mas não ficava inflada demais. Ela não era esse tipo de garota. Mas vou te dizer uma coisa. Quando Selena finalmente saiu de casa, ela era uma cozinheira melhor no seu pior dia do que eu no meu melhor. Quando o assunto era ajudar em casa, uma mãe não poderia ter tido filha melhor. Principalmente uma mãe que passava a maior parte do tempo limpando a sujeira dos outros. Selena nunca se esquecia de cuidar para que Joey Jr. e Pete estivessem com o almoço pronto na hora de saírem para a escola de manhã e encapava os livros deles todo começo de ano. Pelo menos Joey Jr. poderia ter feito isso sozinho, mas ela nunca deixava. Selena foi uma das primeiras da turma no 9º ano, mas nunca perdeu o interesse no que acontecia em casa, como algumas adolescentes faziam na cidade. A maioria das crianças entre 12 e 14 anos decide que qualquer um com mais de 30 é um velho chato e acaba saindo pela porta uns 2 minutos depois que os velhos chegam. Mas não a Selena. Ela pegava o café e ajudava com a louça ou qualquer outra coisa. Depois se sentava na cadeira perto do fogão e ouvia os adultos conversarem. Fosse eu com 1 ou 2 amigas, ou Joy com 3 ou 4, ela ouvia. Teria ficado até quando Joy e os amigos jogavam pôquer, se eu deixasse. Mas eu não deixava porque eles falavam muita baixaria. Aquela criança consumia conversas como um ratinho roendo um pedaço de queijo, e o que eu não conseguia absorver ela guardava. Mas aí ela mudou. Não sei quando começou, mas percebi que pela primeira vez, não muito depois de ela iniciar o 1º ano do ensino médio. Perto do fim de setembro, se não me engano. A primeira diferença que notei era que ela não estava voltando para casa na balsa mais cedo, como fazia no fim da maioria dos dias de aula do ano anterior. Apesar disso ter funcionado direitinho, porque ela conseguia terminar o dever de casa no quarto antes de os meninos aparecerem e depois limpar a casa ou começar o jantar. Em vez de pegar a balsa das 2, começou a pegar a que sai do continente às 15:45. Quando perguntei sobre isso, ela disse que tinha decidido que gostava de fazer o dever de casa na sala de estudos depois da aula. Só isso. E me olhou de lado de um jeito engraçado que indicava que ela não queria mais tocar no assunto. Achei que vi vergonha naquele olhar e talvez uma mentira também. Essas coisas me preocuparam, mas decidi não insistir a não ser que tivesse certeza de que havia algo errado. Falar com a minha filha era difícil, entende? Oi, tô de volta. E aí, gostou do capítulo? Se quiser ouvir o livro completo, entra no nosso grupo prêmio no Telegram. Te espero lá. Beijo, até mais.